Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Graciela, sou professora referência de GO do Medcoff Revalida e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente fazer o raio-x da banca da prova de GO do Revalida e preparar vocês para a prova teórica 2025.1. Então, eu separei aqui alguns dos temas mais importantes. Antes disso, para a gente falar um pouquinho sobre a prova, né? Em geral, a prova de GO do Revalida é uma prova que traz temas que costumam fazer parte aí da rotina do médico generalista. Em geral, são casos clínicos que são mais objetivos, mais diretos, e que o conteúdo ele costuma ser cobrado aí de uma forma bem clara e sem mistério. Então, resumindo, é uma prova que a gente considera uma prova bem feita, que cobra aquilo que realmente deve ser cobrado, e sem muita picuinha, sem muita margem aí para recurso. Então, é uma prova que vale a pena a gente estudar para conseguir tirar aí uma boa nota. Os principais temas que a gente vai abordar aqui são, em obstetrícia, assistência pré-natal e assistência ao parto, algumas das intercorrências clínicas da gestação e intercorrências obstétricas. Na parte de ginecologia, a gente vai falar um pouquinho sobre ginecologia geral, urgências em ginecologia e as principais neoplasias ginecológicas que podem ser cobradas aí na prova de vocês. Então, começando aí pelo pré-natal. O que a gente tem que saber, gente, sobre pré-natal aí para a prova do Revalida? A gente tem que lembrar que a assistência pré-natal pelo Ministério da Saúde deve ter no mínimo 5 consultas aí ao longo da gestação. O ideal é que a gestante tenha pelo menos uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. A periodicidade aí das consultas, em geral, até 28 semanas, elas podem ser mensais. De 28 até 36 semanas de gestação, a recomendação é que sejam a cada 2 semanas ou quinzenais, e de 36 semanas até aí o final da gestação, que as consultas sejam semanais. A gente tem também uma recomendação em relação aos exames que devem ser solicitados aí de rotina pré-natal ao longo dos trimestres. Então, eu coloquei em forma de tabela para ficar um pouquinho mais claro. Mas no primeiro trimestre, o que a gente tem que lembrar de solicitar como exame complementar aí para gestantes? Um hemograma, né, uma glicemia de jejum para a gente fazer aí o rastreamento do diabetes na gestação, tipagem sanguínea materna com o fator RH, que vai ser importante para a gente ver se é uma gestante que está exposta ao risco de uma aloimunização RH ao longo da gestação, e o cumbis indireto, porque se ela tiver esse risco, a gente precisa saber se ela já foi sensibilizada em algum momento. Além disso, a gente pede sorologias, então as principais sorologias são para HIV, sífilis, toxoplasmose e hepatite B. E a gente pede também exame de urina 1, urocultura, um Papa Nicolau ou colpocitologia oncótica, que aqui a gente faz de oportunidade, né, para garantir que essa paciente vai ter esse exame coletado em algum momento, e o protoparasitológico de fé. No segundo trimestre, a recomendação é que sejam feitos alguns rastreamentos de algumas patologias que podem surgir ao longo da gestação. Então, por exemplo, diabetes gestacional, a gente sabe que ali entre 24 e 28 semanas, a gente tem um aumento da produção aí do lactogênio placentário, que aumenta o risco da gestante evoluir para um diabetes gestacional. Então, esse é o momento em que a gente solicita o teste de tolerância oral à glicose, que é feito com 75 gramas de glicose, nesse período entre 24 e 28 semanas de gestação. Além disso, se for uma gestante que tem uma tipagem sanguínea aí com o fator RH negativo, nesse momento a gente também vai ficar pedindo aí o cumbis indireto, e a ideia é que ele seja repetido mensalmente até 28 semanas de gestação, que é o momento em que a gente vai fazer a imunoglobulina anti-D para tentar preparar já essa gestante para o parto. Se também for uma gestante que veio com uma sorologia aí para toxoplasmose que mostrou que ela é suscetível, a gente vai repetir essa sorologia a cada 2 meses, porque se porventura ela se infectar ao longo da gestação, o ideal é que a gente descubra o quanto antes para já iniciar a profilaxia de transmissão aí para o feto e prevenir uma infecção congênita. No terceiro trimestre, a gente tem que preparar essa gestante para o parto. Então, a ideia é que a gente repita o hemograma. Se a paciente, de repente, tiver com uma anemia, é interessante que a gente consiga corrigir isso, tratar isso, esperando já que no parto a paciente vai perder sangue, a gente tem que estar na melhor condição possível para prevenir desfechos desfavoráveis e complicações. A gente também repete aí a sorologia para HIV, para sífilis e para hepatite B, repete urocultura e urina 1, e a gente tem que lembrar de fazer a pesquisa do estreptococo do grupo B, que é feita aí com um swab vaginal e anal no período entre 36 semanas e 37 semanas e 6 dias da gestação.
Falando agora especificamente, né, sobre a profilaxia de infecção por estreptococo do grupo B, a gente tem de fato esse rastreamento universal. Ele é oferecido, né, para todas as gestantes nesse período aí, que pode variar entre 36, 35 semanas, 37 semanas e 6 dias. E aí, se a gestante já tiver uma história de um recém-nascido anterior que teve sepse neonatal pelo estreptococo do grupo B, ou se ela tiver uma urocultura positiva para estreptococo do grupo B na gestação, a gente não realiza esse rastreio. A gente já entende que essa paciente tem fator de risco para ser colonizada por essa bactéria, então ela já tem indicação de receber a profilaxia com antibiótico no momento em que romper bolsa ou que entrar em trabalho de parto. Tirando essa situação, quando a gente faz aí a pesquisa, né, com esse suave vaginal e anal, a gente tem dois resultados possíveis. Pode ser que venha positivo ou negativo. Quando ele vem positivo, a conduta deve ser informar a gestante aí sobre esse resultado positivo, falar para ela que tem alguma intervenção que a gente vai ter que tomar ali no momento em que romper bolsa ou entrar em trabalho de parto, para já deixá-la ciente disso. E no momento em que ela evoluir para um trabalho de parto espontâneo, romper bolsa ou mesmo trabalho de parto induzido, a gente precisa iniciar essa antibiótico profilaxia para impedir que haja transmissão dessa bactéria para o bebê. A gente sabe que quando não é feita essa profilaxia, a gente tem um risco de complicações, de sepse neonatal, um risco aumentado em relação às gestantes que recebem a profilaxia, por isso que a gente tem essa recomendação. Se o resultado vier negativo aí da pesquisa de streptococo do grupo B, a gente também deve informar a gestante que essa pesquisa veio negativa e falar para ela que não vai ser necessário aí fazer antibiótico profilaxia intraparto ou quando romper a bolsa. E naquelas que têm uma pesquisa desconhecida, né? Às vezes a paciente entra em trabalho de parto antes do período que é recomendada a coleta aí dessa pesquisa. Ou então, por algum motivo, isso passou batido aí no pré-natal e ela não fez a pesquisa de infecção para estreptococo do grupo B. Então, a gente tem que avaliar se é uma gestante que tem fatores de risco para a colonização. Quais são esses fatores aí que a gente considera? Então, se é um trabalho de parto prematuro, ou seja, com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas, ou se a paciente já está com uma ruptura aí de membranas há mais de 18 horas, pelo menos 18 horas de bolsa rota, ou se ela apresentar um episódio de temperatura intraparto maior ou igual a 38 graus Celsius. Então, se eu tiver alguma dessas três situações aí numa paciente que a pesquisa de estreptococo é desconhecida, a gente já está autorizado, já tem, na verdade, a recomendação de iniciar essa antibiótico profilaxia quando ela entrar em trabalho de parto ou após aí uma ruptura prematura de membranas ovulares. A ideia é que a gente entende que são situações em que esse bebê está exposto a um risco maior de infecção, caso haja colonização, e mesmo com esse status desconhecido, a gente já tem benefício de fazer essa prevenção. Como que é feita a profilaxia, né? Então, o esquema recomendado é com penicilina, por via endovenosa, é a nossa primeira escolha. E aí a gente costuma fazer um ataque com 5 milhões de unidades intravenoso, depois fazer uma manutenção com metade dessa dose, né, 2 milhões e meio, de 4 em 4 horas até o nascimento do bebê. Se a medicação estiver indisponível, se a paciente tiver alergia, a gente pode lançar a mão aí da ampicilina, também por via endovenosa, e aí a dose de ataque vai ser com 2 gramas intravenosa, e depois a gente faz 1 grama de 4 em 4 horas até o nascimento. Aqui eu separei uma questão para a gente ver, né, de uma gestante de 29 anos, uma primigesta, que tinha realizado um exame de urocultura durante o pré-natal. E o resultado mostrou que ela tinha 1.000 unidades formadoras de colônia de Streptococcus agalati, que é outro nome que a gente dá aí para o estreptococo do grupo B. Ainda durante o pré-natal, ela acabou não fazendo esse rastreio aí de colonização pelo estreptococo do grupo B por meio da cultura de conteúdo vaginal e retal. E a paciente chegou no pronto-socorro em trabalho de parto com 38 semanas de gestação. Estava com bolsa íntegra. E aí a questão pergunta pra gente qual que é a conduta recomendada em relação à profilaxia intraparto de sepse neonatal por estreptococo do grupo B. O que a gente tem que lembrar? Que, de fato, essa paciente não tinha indicação de fazer a pesquisa porque ela já tinha uma urocultura positiva para estreptococo do grupo B ao longo do pré-natal. Quando isso acontece, a gente não deve fazer essa pesquisa, a gente já tem indicação de administrar antibiótico profilaxia quando a paciente entrar em trabalho de parto ou quando romper a bolsa. Então, a conduta recomendada aqui para essa paciente é a alternativa C. A gente deve prescrever a penicilina G aí por via endovenosa para a gestante, porque a gente tem evidência de que ela é colonizada para essa bactéria e a gente precisa prevenir a transmissão para o bebê e um quadro aí de sepse neonatal. As outras alternativas falam que a gente tem que fazer um teste rápido para estreptococo do grupo B, não faz sentido, a gente não tem esse teste rápido e a gente não precisaria pesquisar de novo uma vez que ela já teve essa urocultura positiva.
A letra B fala de uma conduta expectante, como se não houvesse indicação de profilaxia, mas a gente sabe que tem. E a alternativa D fala que a gente tem que prescrever ampicilina por via endovenosa para gestante se houver ruptura das membranas ovulares, mas na verdade ela já está em trabalho de parto. A gente até poderia fazer com ampicilina, né, na indisponibilidade, ou se a gente não puder usar a penicilina, mas a paciente já deve fazer essa profilaxia porque ela já está em trabalho de parto. Então, com isso, o gabarito dessa questão é a letra C. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das intercorrências clínicas da gestação. Então, são aquelas patologias obstétricas que costumam se manifestar ao longo do pré-natal. A primeira, que é muito importante, que a gente tem que saber reconhecer, tem que saber tratar, é o diabetes mellitus gestacional. O rastreamento dessa patologia deve ser feito de forma universal para gestantes ao longo do pré-natal. E o primeiro exame que a gente faz para investigar é a glicemia de jejum, que já deve ser solicitada logo na primeira consulta de pré-natal. Quando que a gente considera que esse exame está normal? Quando a glicemia de jejum vem abaixo de 92. Se eu tiver qualquer valor aí a partir de 92, a gente já tem um exame alterado. A gente precisa entender se ele é alterado porque ela tem diabetes gestacional ou porque ela já era diabética antes de engravidar e não sabia. E aí, qual que é o valor de corte que a gente usa? Então, se o resultado vem aí de uma glicemia de jejum entre 92 e 125, a gente assume que é um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Essa paciente não deve ser submetida a nenhum outro tipo de exame, nenhum outro tipo de rastreamento. Ela já tem o diagnóstico e já deve ser iniciado o tratamento. Se ela vier com uma glicemia de jejum a partir aí de 126, a gente assume que é um diabetes prévio à gestação. Então, essa paciente, por algum motivo, não sabia que era diabética, mas ela já era antes de engravidar. A gente também não deve submeter essa paciente a nenhum tipo de rastreamento ou de investigação ao longo da gestação e ela já deve iniciar com o tratamento. Nas pacientes que vêm com uma glicemia de jejum normal aí no primeiro trimestre, que não tem nenhum diagnóstico de diabetes prévio à gestação, nessa sim a gente vai fazer um segundo rastreamento no segundo trimestre. Qual que é a importância desse rastreamento? A gente sabe que é o período em que a gente tem aí uma produção de lactogênio placentário que aumenta a resistência periférica à insulina na gestante. Então, naquela paciente que de repente já tinha uma predisposição ou que já estava perigando virar uma diabética, é nesse momento muitas vezes que o quadro se manifesta e que a gente consegue pegar aí uma hiperglicemia. Por isso que a gente faz esse segundo rastreamento nessas pacientes que vieram com a glicemia de jejum normal. E aí, como que a gente interpreta, né, esse teste de tolerância oral à glicose aí com 75 gramas de glicose? A gente vai considerar alterado se no jejum ela já tiver uma glicemia aí a partir de 92, ou então, se depois de 1 hora aí da administração dessa sobrecarga de glicose, ela tiver um valor de pelo menos 180, então 180 ou mais, ou se depois de 2 horas ela tiver um valor a partir de 153. Então, qualquer um desses valores alterados já define o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E aqui a gente também consegue diagnosticar aquele diabetes mellitus prévio à gestação. Então, se na glicemia de jejum a paciente já vier com um valor aí a partir de 126, ou se depois de 2 horas ela tiver uma glicemia a partir de 200, a gente assume que ela já era uma diabética prévia, mas que por algum motivo isso passou batido aí na glicemia de jejum. Então, o que a gente tem que chamar atenção aqui é que apenas um valor de exame alterado já dá o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e a gente não tem que ficar repetindo exames, a gente já tem que orientar essa paciente e iniciar o tratamento adequado. Então, aqui eu separei uma questão da prova aí do INEP de 2023, que traz o caso de uma paciente gestante com 10 semanas de idade gestacional que veio para consulta de pré-natal e trouxe o resultado dos exames que foram solicitados ali no começo do pré-natal. Ela trouxe uma glicemia de jejum que mostrou um resultado de 91. Aí o enunciado da questão fala um pouco sobre o teste de tolerância oral à glicose, os valores que a gente usa aí de normalidade, de referência, e pergunta em relação a essa paciente, né? Essa paciente, qual que é a conduta recomendada para ela para o rastreamento e a definição aí do diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? O que a gente tem que lembrar? Essa paciente já fez aquele primeiro rastreamento, né? E ele veio normal, né? Ela mostrou que ela não é diabética. Então, a gente tem que fazer um segundo rastreamento quando ela tiver entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. Como que a gente faz esse rastreamento? Com o teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas de glicose. Então, aqui, essa questão queria que o candidato reconhecesse não só que a paciente deveria fazer aí o segundo rastreamento, mas qual que é a dose de glicose utilizada e qual que é o período desse rastreamento. Então, a resposta dessa questão é que esse teste é feito com 75 gramas de glicose e deve ser feito entre 24 e 28 semanas de gestação.
para daí sim, se a gente tiver pelo menos um valor alterado, a gente estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. A letra A coloca um valor aí de 100 gramas de glicose, coloca uma idade gestacional errada, né, de 32 a 36 semanas. A letra C até acerta, né, a quantidade de glicose, mas coloca 22 a 28 semanas, na verdade é 24 a 28. E a letra D coloca tanto a quantidade de glicose quanto a idade gestacional erradas, por isso que o gabarito dessa questão é a letra B. Agora a gente vai falar de uma outra intercorrência clínica da gestação bem comum, bem importante, que é a sífilis na gestação. A gente sabe que a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível aí bem prevalente, que tem tido um aumento de incidência, inclusive durante a gestação. Então é muito importante que o médico que faz o pré-natal dessa paciente saiba rastrear essa infecção e oferecer um tratamento adequado para a gente diminuir a chance de uma transmissão vertical e de uma infecção congênita do bebê. Como que é feito esse rastreamento? A gente faz a sorologia na primeira consulta, né, do pré-natal e depois a gente repete, tanto no terceiro trimestre quanto na admissão para o parto. Em geral, a gente faz ali um teste rápido na hora do parto. A transmissão, a principal via é transplacentária, né? E a gente sabe que quanto maior a idade gestacional em que ocorreu aí essa infecção, maior o risco de transmissão para o bebê e de um quadro de infecção congênita. A sífilis é uma doença que tem diferentes formas clínicas, depender da fase aí da doença, né? Então, se for uma sífilis primária, a gente costuma esperar sintomas entre 2 e 6 semanas após o contágio, costuma se manifestar com o cancro duro, que é aquela úlcera que ela é indolor, né? Tem um fundo liso, tem uns contornos aí elevados, e ela pode surgir no ponto em que houve a inoculação do treponema, em geral na região genital, mas pode surgir em alguma outra parte do corpo também. Se a paciente não recebe o tratamento adequado, essa úlcera ela acaba desaparecendo e a paciente evolui para o que a gente chama de um quadro de sífilis secundária. Os sintomas da sífilis secundária podem surgir aí entre 45 dias e 60 dias depois que desaparece o cancro duro, e é como se houvesse uma disseminação ali do treponema em todo o corpo da paciente. Então ela vai ter sintomas como um rache maculopapular em palmas e plantas, linfadenopatia que é generalizada, pode ter condiloma plano, pode ter alopécia e outras manifestações. Se essa paciente não é tratada, ela evolui para uma fase latente aí da sífilis, que é quando ela fica assintomática, e a gente tem que diferenciar essa fase latente em latente recente, que é quando a infecção aconteceu há menos de um ano, e latente tardia, que é quando a infecção aconteceu há mais de um ano, porque isso vai nortear, inclusive, o tratamento que a gente vai oferecer para essa paciente. Se a gente ainda assim não trata a paciente, ela evolui para um quadro de sífilis terciária, que tem um acometimento aí de diferentes órgãos e sistemas. É um quadro bem dramático, mas que felizmente tem sido cada vez menos comum da gente encontrar. E aí, como é que é feito, então, o tratamento da sífilis na gestação? Sempre que a gente está falando de sífilis na gestação, o tratamento tem que ser com penicilina benzatina. Por que isso? Porque é a única medicação que a gente tem evidência científica aí que realmente impede a transmissão transplacentária para o bebê. Então, é a única medicação que a gente tem garantia de que vai impedir aí um quadro de sífilis congênita. Então, mesmo naquelas pacientes que muitas vezes têm sensibilidade aí à penicilina, tem algum tipo de alergia, é muito comum a gente fazer a dessensibilização dessa paciente para conseguir fazer o tratamento aí com a penicilina benzatina. Como que é feito esse tratamento, né? Então, ele costuma depender da fase da doença que a paciente está. Então, se for um quadro aí de sífilis primário, secundário ou latente recente, a gente vai tratar com uma dose única de penicilina benzatina. Então, é uma dose de 2.400.000 unidades intramuscular, que a gente costuma fazer metade da dose em cada glúteo. Em dose única, a gente considera que essa paciente está tratada. Se for um quadro de sífilis tardia, for um quadro de sífilis latente tardia ou de sífilis terciária, a gente tem que repetir essa medicação. Então, a gente faz esse esquema aí de 2,4 milhões de unidades intramuscular, mas a gente faz 3 vezes com intervalos semanais. Então, na verdade, na dose total aí vai ser de 7.200.000 unidades intramuscular. Existe um cenário aí que é possível e que pode, inclusive, cair na prova de vocês, que é a cicatriz sorológica. Como que é isso? É aquela paciente que ela continua aí com VDRL reagente, né, com títulos baixinhos de 1 para 1, de 1 para 4, durante um ano após o tratamento para sífilis, e é aquela paciente que a gente já excluiu a possibilidade dela ter sido exposta novamente aí a uma reinfecção. Então, quando isso acontece, a gente deve levantar a hipótese de que seja uma cicatriz sorológica para que a gente não fique tratando essa paciente várias vezes como se ela tivesse se reinfectado.
Como que a gente faz o segmento aí do tratamento? Então, na gestação, a gente pede o VDRL mensalmente aí para a gestante e a gente vai considerar uma resposta adequada se tiver uma queda de 2 diluições no período de 3 meses ou de 4 diluições no período de 6 meses. Além do critério aí de resposta adequada, a gente tem um critério para retratamento, que é aquele critério que vai indicar que essa paciente precisa ser submetida novamente ao tratamento para sífilis na gestação. Quais são esses critérios, né? Então, se a paciente não tiver redução da titulação aí em 2 diluições em 6 meses, se for um quadro de sífilis recente, ou em 12 meses, se for um quadro de sífilis tardia. Se a paciente tiver um aumento da titulação em 2 diluições, então, por exemplo, era 1 para 16 e foi para 1 para 64, em qualquer momento do segmento, ou então se ela tiver persistência ou recorrência de sinais ou sintomas em qualquer momento do segmento. Essa paciente vai precisar receber novamente o tratamento para sífilis na gestação. Vamos falar agora sobre toxoplasmose. Toxoplasmose é um tema que a prova do Revalida gosta bastante. A toxoplasmose, ela é uma infecção aí que as pessoas podem adquirir ao longo da vida, mas que quando acontece na gestação, ela também pode ser transmitida para o bebê e levar um quadro aí dramático de infecção congênita, né, de toxoplasmose congênita. Por isso que é tão importante que a gente faça inicialmente aí um rastreamento universal. Então a gente pede sorologia para toxoplasmose com IgG e IgM logo na primeira consulta do pré-natal. E a depender do resultado dessa sorologia, a gente vai ver como vai ser o segmento aí dessa paciente. Então, se ela vier logo na primeira consulta, né, com IgG e IgM negativos, a gente entende que essa paciente nunca teve contato aí com toxoplasmose. Ela é uma gestante suscetível à infecção. É com essa gestante que a gente tem que ficar preocupado, porque ela tem risco, né, se ela comer algum alimento aí cru, que não foi muito bem lavado, alguma coisa que tenha sido infectada aí com toxoplasma, ela tem risco de adquirir essa infecção na gestação. Então, é muito importante que a gente conscientize a paciente em relação a esse status aí de suscetibilidade, né, à infecção por toxoplasmose, e falar para ela quais são as medidas que ela deve tomar para evitar o contágio. E se a paciente vier com IgG positivo e IgM negativo? Essa é uma paciente que é considerada imune, então ela já teve essa infecção previamente, a gente pode ficar tranquilo porque ela não vai ter nenhuma repercussão caso ela entre em contato com esse agente de novo durante a gestação. Então, nessa paciente, a gente não precisa continuar repetindo a sorologia, tem que explicar para ela que tá tudo bem, ela já teve toxoplasmose, ela pode ficar sossegada. E se a paciente vier com IgG negativo e IgM positivo? Esse é um cenário em que a gente tem duas possibilidades. Pode ser que essa paciente tenha uma infecção aguda, que ela tenha sido infectada já durante a gestação, que é o cenário que a gente se preocupa mais, ou pode ser só um falso positivo, pode acontecer, né? Um falso positivo só de IgM. Então, qual que é a conduta? Diante dessa possibilidade de uma infecção aguda, a gente já tem indicação de iniciar a administração de espiramicina, que é a medicação que é usada para prevenir essa transmissão vertical aí para o bebê, mas a gente vai repetir essa sorologia depois de 2 a 3 semanas. E aí a gente vai avaliar qual que vai ser essa sorologia depois disso. Se quando a gente repetir, ela vier com IgG e IgM negativos, ótimo, não houve soroconversão, significa que de fato era um falso positivo, então a gente pode tranquilizar essa paciente. Se vierem IgG e IgM positivos, aí realmente a gente estava num cenário de infecção aguda, ou então um cenário de uma infecção mais antiga, né? E aí, como que a gente vai definir se é uma infecção no momento em que ela já estava grávida ou talvez um pouco antes dela estar gestante, dependendo da idade gestacional. Então, se a paciente tiver menos do que 16 semanas, a gente vai iniciar a espiramicina, pensando aí em fazer a prevenção dessa transmissão vertical, e a gente vai pedir um teste de avidez da IgG. Se esse teste de avidez vier alto, aí, acima de 60%, ele vai mostrar pra gente que é uma infecção mais antiga e a gente vai conseguir ficar mais tranquilo. Se ele vier baixo, vai falar a favor de ser uma infecção mais recente. E se essa gestante já tiver uma idade gestacional aí a partir de 16 semanas, aqui a gente já tem indicação de iniciar o esquema tríplice. Essa foi, inclusive, uma atualização aí do Ministério da Saúde, então é algo que pode cair na prova de vocês. No caso aí de uma gestação, então, a partir de 16 semanas, a gente não vai ficar pedindo teste de avidez. A gente já vai considerar que essa paciente tem esse risco importante de ter contraído toxoplasmose durante a gestação. Então, a gente já vai iniciar a pirimetamina, sulfadiazina e o ácido folínico e vai encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco. A ideia é que no pré-natal de alto risco, no momento oportuno, ela faça aí uma amniocentese com PCR de líquido amniótico para confirmar ou descartar a infecção fetal.
Então, aqui tem uma questão de 2024 sobre esse tema, né, que traz uma gestante com 12 semanas de gestação, que compareceu ao centro de saúde para mostrar o resultado do exame que ela fez aí de sorologia para toxoplasmose. E esse exame mostrou IgM positiva e IgG negativa. E aí a questão quer saber qual que é a conduta mais adequada para essa paciente. Então, se a gente considerar aí que é uma paciente que está com um IgM positivo e um IgG negativo, a gente tem dois cenários possíveis. Pode ser uma infecção aguda ou pode ser um falso positivo. Então, nesse caso, a gente tem indicação de iniciar já a profilaxia com a espiramicina, mas a gente vai precisar repetir essa sorologia, para a gente ver se vai soroconverter ou se vai confirmar um falso positivo aí de IgM. Então, o gabarito dessa questão é a letra C, que fala justamente isso, né? Iniciar a espiramicina, solicitar uma nova sorologia IgG e IgM em 3 semanas, e aí, se o IgG positivar, a gente vai considerar uma infecção recente. A alternativa A fala para a gente iniciar a espiramicina, mas fala para a gente solicitar um teste de avidez, e aqui, na verdade, a gente tem que repetir a sorologia. A letra B também fala sobre teste de avidez, que não faz sentido nesse momento. E a letra D fala para a gente não iniciar tratamento nenhum e repetir a sorologia. A gente já tem que começar assim com a espiramicina, por isso que a resposta certa é a letra C. Agora a gente vai falar sobre um outro tema super importante, gente, que são as síndromes hipertensivas na gestação. Por que que é tão importante? Porque é uma causa aí muito importante de morte na gestação. Então é algo que a gente deve sim rastrear em todas as consultas de pré-natal. Toda gestante deve ter a sua pressão arterial aferida em todas as consultas. A gente tem que conseguir fazer um diagnóstico correto de qual que é a síndrome hipertensiva que essa paciente tem e iniciar o tratamento e a monitorização adequada. Então existem algumas definições que são importantes de vocês levarem para prova, né? Então, quando que a gente fala que uma gestante tem uma hipertensão arterial crônica? Essa é aquela paciente que já era hipertensa previamente à gestação. E muitas vezes ela nem sabe, né? Como a hipertensão é uma doença assintomática, não é raro a gente já logo na primeira consulta de pré-natal aferir a pressão da paciente e vir um valor super elevado. A gente não tem como atribuir essa hipertensão à gestação, porque a gente sabe que a hipertensão que está associada aí com a gestação, ela costuma se manifestar depois de 20 semanas. Então, quando a gente tem uma paciente aí que já tem uma elevação pressórica, então uma pressão acima de 140 por 90, antes de 20 semanas de gestação, a gente assume que essa paciente já tem uma hipertensão arterial crônica, ela já era hipertensa antes de engravidar. E quando a gente tem uma pressão que começa a subir aí a partir de 20 semanas, a gente tem dois cenários possíveis. Então, ou ela tem uma hipertensão gestacional, ou ela tem uma pré-eclâmpsia. O que vai diferenciar esses dois cenários possíveis, né? A presença ou não de proteinúria, que é um marcador importante da pré-eclâmpsia, então a gente usa aí como valor de corte 300 miligramas aí de proteína numa urina de 24 horas, né? Ou então a gente pode fazer aí a relação proteinúria-creatinúria, que também acaba tendo uma boa correlação com a proteinúria de 24 horas. Ou então, se tiver um comprometimento aí sistêmico, disfunção de órgão-alvo, se ela tiver tudo isso somado à elevação pressórica após 20 semanas de gestação, a gente assume que é um quadro de pré-eclâmpsia. Se for de forma isolada e só uma hipertensão a partir de 20 semanas de gestação, sem proteinúria, sem comprometimento sistêmico, sem disfunção de órgão-alvo, a gente chama esse quadro de uma hipertensão gestacional. E o que a gente chama aí de disfunção de órgão-alvo, né? Como que a paciente pode manifestar os sintomas associados a essa pré-eclâmpsia? Pode aparecer como uma trombocitopenia, como uma disfunção hepática, uma insuficiência renal. A paciente pode fazer um quadro de edema agudo de pulmão, uma iminência de eclâmpsia, ou então aquele bebê pode começar a ficar restrito, mostrando que a gente tem um comprometimento placentário importante. Ou então alterações do Doppler aí quando vai fazer a ultrassonografia. Tudo isso sugere pra gente, né, quando somado há uma elevação pressórica após 20 semanas de gestação, um diagnóstico de pré-eclâmpsia. E quando que a gente vai dizer que essa pré-eclâmpsia é grave, né? A gente tem alguns critérios de gravidade e a gente tem formas graves de pré-eclâmpsia. Os principais que costumam cair bastante em prova aí são a iminência de eclâmpsia, que é quando a paciente que já sabidamente tem pré-eclâmpsia, né, ou que ainda que não tenha estabelecido esse diagnóstico, ela preenche critérios para um diagnóstico de pré-eclâmpsia, começa a apresentar cefaleia, escotoma ou alteração visual, às vezes é uma turvação visual, e epigastralgia ou dor em hipocôndrio direito. Então, quando a paciente tem essa tríade, a gente entende que ela está dando sinais de que se nada for feito, ela vai evoluir para um quadro de eclâmpsia. Então, esse é um cenário que a gente tem que saber reconhecer num contexto de pronto-socorro e também aí numa prova, porque é algo que costuma ser bastante cobrado.
E o que que é a eclâmpsia, efetivamente? É aquela paciente que tem uma crise convulsiva tônico-clônico generalizada, uma paciente que já tem um diagnóstico aí de pré-eclâmpsia e evolui para essa convulsão. Então, isso a gente chama de eclâmpsia e também é importante saber diagnosticar, porque o tratamento vai ser diferente de uma convulsão fora da gestação, uma convulsão numa paciente que não tem pré-eclâmpsia. A síndrome HELP é quando a gente tem um comprometimento aí hepático importante, né, dessa paciente que começa a ter uma hemólise com elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, a síndrome HELP, o diagnóstico acaba sendo laboratorial, e o que a gente tem que ter em mente aí de alterações que estabelecem esse diagnóstico é a presença de esquistócitos em sangue periférico, que vão mostrar aí que está acontecendo um processo de hemólise intravascular. Quando a gente tem bilirrubina a partir aí de 1,2, né, então acima de 1,2, um DHL acima de 600, elevação de AST a partir de 70 e plaquetas baixas, né? Então, abaixo de 100 mil. Quando a gente tem essas alterações laboratoriais numa paciente que tem fator de risco aí para o desenvolvimento de uma síndrome HELP, a gente define esse diagnóstico. E esse é um quadro bem grave, que precisa ser monitorizado bem de perto. Muitas vezes a gente precisa lançar a mão até mesmo de uma interrupção na gestação, a depender da idade gestacional. Quais são as indicações da gente administrar o sulfato de magnésio, que é aquela medicação que a gente costuma usar bastante aí em pacientes com pré-eclâmpsia para prevenir uma eclâmpsia? Então, sempre que a gente tiver uma pré-eclâmpsia com sinais de deteriorização clínica e ou laboratorial, ou então aquela paciente que está com uma hipertensão que é refratária às medicações, é difícil de controlar essa hipertensão, a gente já está autorizado a fazer o sulfato de magnésio, porque são critérios aí para uma pré-eclâmpsia mais grave e com um risco aumentado de evoluir para a eclâmpsia. Se a paciente fechar ali a tríade da iminência de eclâmpsia, a gente tem que fazer a administração de sulfato de magnésio. Se ela convulsionar, né, se ela tiver efetivamente uma eclâmpsia, a gente vai tratar com o sulfato de magnésio. Se a paciente fechar a síndrome HELP, ou então, esse é um dos critérios que é bem importante a gente ter em mente, porque muita gente não lembra às vezes, mas se ela tiver um pico pressórico, né, então uma pressão arterial sistólica aí a partir de 160 ou diastólica a partir de 110, mesmo na ausência de sintomas, a gente já tem a recomendação aí do Ministério da Saúde de administrar o sulfato de magnésio. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente para conseguir garantir aí a prevenção dessa paciente evoluir para uma eclâmpsia. O sulfato de magnésio costuma ser administrado aí numa dose de ataque seguida de uma manutenção, né? Então a gente pode fazer em esquema intravenoso ou intramuscular. Então, alguns dos esquemas possíveis são a gente fazer aí 4 gramas intravenoso com 1 a 2 gramas depois IV em bomba de infusão contínua, ou então a gente faz um ataque com 4 gramas IV mais 10 gramas intramuscular e depois fica a cada 4 horas fazendo mais 5 gramas intramuscular. São os esquemas possíveis. O que a gente tem que observar, né? O sulfato de magnésio é uma medicação que pode atingir níveis tóxicos na circulação materna. Então, se a gente não cuidar disso, se for uma paciente aí que está meio oligúrica, que não está metabolizando muito bem essa medicação, ela pode evoluir aí para um rebaixamento de nível de consciência, uma parada respiratória, até mesmo uma parada cardíaca. Então, sempre que a gente vai administrar, né, o sulfato de magnésio, a gente tem que avaliar os sinais de risco para intoxicação, que são, né, a perda do reflexo patelar. Se a paciente começar a evoluir com uma bradipneia, com uma frequência respiratória abaixo de 14 incursões respiratórias por minuto, ou então se ela tiver oligúrica, né? Então, se ela tiver um débito urinário aí abaixo de 25 ml por hora, essa é uma paciente que tem risco de evoluir para uma intoxicação por sulfato de magnésio. Então, muitas vezes a gente suspende a nova administração, e se ela já tiver com sinais claros de que está intoxicada, a gente tem que lançar a mão do antídoto, que é o gluconato de cálcio. Então, sempre que a gente vai administrar o sulfato de magnésio, a gente já deve deixar uma ampola com gluconato de cálcio a 10% aspirada ali, identificada por perto, porque se essa paciente evoluir para uma intoxicação, a gente tem que administrar essa medicação o quanto antes para impedir que ela tenha uma insuficiência respiratória e uma parada cardíaca. Aqui eu separei uma questão quentinha de 2024 que fala de uma primigesta de 38 anos que está com uma idade gestacional de 31 semanas. Ela foi para a consulta obstétrica com uma queixa de cefaleia. Ela não usa medicação, né, nem apresenta um histórico aí de hipertensão arterial, e no exame apresentou uma pressão arterial de 150 por 100, que foi realizada em 2 aferições com a paciente em repouso. Então, é um valor que é confiável, realmente ela tem esse nível pressórico. Os batimentos cardíacos fetais estavam normais, em 138, e uma altura uterina de 32. Ela trouxe ainda para a gente um resultado de um exame de urina de 24 horas que mostrou uma proteinúria de 350 miligramas. Então, com isso, a gente já consegue definir que essa paciente tem um diagnóstico aí de pré-eclâmpsia. E aí, em relação à conduta inicial que deve ser tomada, a questão pergunta para a gente o que a gente deve fazer com essa paciente. O que tem que chamar a nossa atenção, né? Ela é uma paciente
que além de ter um diagnóstico aí de pré-eclâmpsia, ela já está com uma cefaleia e com uma pressão arterial mais alta, né, de 150 por 100. Então, a gente precisa entender se essa paciente não tem já uma forma grave de pré-eclâmpsia, se já não é uma paciente aí que vai precisar ficar internada e que a gente vai precisar resolver a gestação mais cedo, ou se é só uma pré-eclâmpsia que, por não estar sendo tratada, acabou atingindo esse nível pressórico e a gente vai conseguir manejar ambulatorialmente. Então, nesse primeiro momento, a gente acaba internando a paciente, né? Uma vez que a gente estabeleceu esse diagnóstico, ela está assintomática, está com uma pressão descontrolada, a gente interna a paciente e a gente avalia sinais e sintomas de gravidade. Então, a gente vai pedir exames laboratoriais, a gente vai ver se já não é uma paciente que está abrindo aí um quadro de síndrome HELP, então são os exames que a gente costuma solicitar. Vai iniciar, muitas vezes, medicação e vai ver como essa paciente reage à medicação, se ela vai ter um bom controle pressórico ou não, para daí a gente definir qual vai ser a nossa conduta obstétrica e como vai ser feito o segmento. Então, a melhor alternativa aqui que responde a questão é justamente a letra A, que fala para a gente internar essa paciente, avaliar sinais e sintomas de gravidade. A letra B fala para a gente iniciar com dieta hipossódica e antihipertensiva e ainda coloca o captopril, que é uma medicação que é proscrita na gestação, então ela está totalmente incorreta. A letra C fala para prescrever hidralazina, né, com soro fisiológico e nifedipina via oral. Essa também não é a conduta que a gente recomenda, né? A gente não costuma lançar mão aí de um antihipertensivo intravenoso junto com uma medicação por via oral, então tá totalmente incorreto. A última alternativa fala para a gente ministrar o sulfato de magnésio até a normalização da pressão. Essa paciente não preenche critério neste momento para administração de sulfato aí de magnésio. Se ela tivesse com uma pressão arterial de 160 por 110, essa seria a conduta recomendada. Mas ela está com pressões ainda mais baixas e é uma paciente que não estava nem recebendo tratamento ainda. Então, a gente consegue internar essa paciente, ver se ela preenche aí critérios para gravidade ou não, e aí sim a gente consegue tomar uma conduta com mais tranquilidade. Por isso que a resposta dessa questão é a letra A. Agora a gente vai falar um pouquinho, efetivamente, sobre o trabalho de parto. Então, quando a gente tem uma paciente em trabalho de parto, o que a gente tem que fazer? Primeiro, diagnosticar o trabalho de parto. O que a gente define, né, como um trabalho de parto? É a presença daquelas contrações uterinas que elas são rítmicas, regulares e dolorosas e que precisam modificar o colo do útero. Então, muitas vezes a paciente no final da gestação vai começar a ter contrações uterinas, mas são contrações de treinamento, que são aquelas contrações irregulares que muitas vezes não doem. Quando é trabalho de parto, não, é que nem um reloginho. Então, a paciente vai ter aí pelo menos 2 contrações em 10 minutos. E quando a gente vai examinar essa paciente, a gente vê que está havendo uma modificação do colo do útero, que inicialmente pode ser só um esvaecimento, aquele colo que vai ficando um pouquinho mais fino, e depois uma dilatação cervical efetivamente. Então, uma vez que a gente tem esse diagnóstico aí do trabalho de parto, a gente tem que também conseguir reconhecer qual que é a fase do trabalho de parto da paciente. A recomendação que a gente tem é que as pacientes sejam internadas idealmente em fase ativa de trabalho de parto. Então, por isso que é importante a gente identificar qual que é a fase, para impedir que a gente interne essa paciente antes da hora, ou mesmo comece aí um registro de partograma antes da hora, e isso acabe falseando ou criando um diagnóstico que não existe de uma distócia, de algum problema de evolução de trabalho de parto. E as principais fases que a gente tem aí clínicas do trabalho de parto são fase de dilatação, que tem essa fase aí de latência. Na fase de latência, a gente costuma ter uma dilatação cervical mais lenta, então costuma ser abaixo aí de 1 centímetro por hora. Essa é uma fase que pode se estender por várias horas, é aquele período muitas vezes que a paciente procura ali o pronto-socorro. Quando a gente vai avaliar, ela até tem contrações regulares, mas ainda está com uma dilatação cervical abaixo aí de 4, 5 centímetros, e que se a gente reavalia a paciente, a gente não vê uma progressão aí importante dessa dilatação cervical. Quando ela entra na fase ativa, em geral isso acontece com uma dilatação aí de pelo menos uns 5 centímetros, ela começa a ter já uma evolução dessa dilatação cervical mais ou menos em 1 centímetro por hora. Essa é uma fase interessante dessa paciente estar tendo o seu trabalho de parto já registrado ali no partograma. Quando ela tem a dilatação completa, né, então a gente costuma falar em 10 centímetros, mas é uma dilatação cervical total, a gente começa o período expulsivo. E esse período vai durar até o momento em que a gente tiver, de fato, a expulsão do feto, ou seja, até acontecer o parto. Depois disso, a gente entra no período aí de dequitação, que é aquele período que a gente costuma esperar até que haja dequitação placentária completa. Em geral, demora mais ou menos uns 30 minutos após a expulsão do feto.
E por fim, a gente tem o período de Greenberg, que é um período aí de 1 hora depois que houve aí o parto, a dectação placentária, que a gente sabe que nesse período a gente tem um risco aumentado aí de hemorragia. Então é um período para a gente ficar vigiando essa paciente para ver se ela não vai ter uma hemorragia pós-parto e para a gente poder tomar essas medidas o quanto antes. Como que a gente monitoriza a paciente, né? Então, antes dela entrar em trabalho de parto, a gente tem a cardiotocografia, que é uma ferramenta muito importante para a gente ver como que está o bem-estar fetal. Então, ela tem como parâmetros aí a frequência cardíaca fetal, que tem que estar entre 110 e 160, a variabilidade, que é considerada moderada quando está aí entre 6 e 25 batimentos por minuto, a presença de acelerações transitórias, que não é obrigatória, mas é um marcador de bem-estar fetal, então quando ela está presente a gente fica feliz, e a ausência de desacelerações. Por que a gente fala em ausência de desacelerações? Quando a gente está diante de uma cardiotocografia anteparto, a gente não está tendo contração uterina, certo? Porque a gente não está em trabalho de parto. Se a gente não tem contração uterina, a gente não pode ter desaceleração, porque não existe desaceleração aí fora de trabalho de parto que seja considerada normal. Então, se a gente tiver uma desaceleração, isso já vai ser um sinal de que tem alguma coisa que não está correndo bem. Então, a gente considera uma cardiotocografia anteparto normal quando ela tem aí uma ausência de desacelerações. Quando a paciente entra efetivamente em trabalho de parto, e principalmente quando ela está naquele período aí de fase ativa de trabalho de parto, a gente tem indicação de começar a registrar a evolução desse trabalho de parto no partograma. O partograma é uma ferramenta gráfica que costuma ser bastante cobrada aí na prova do Revalida, então é muito importante vocês se familiarizarem aí com essa imagem do partograma, com os símbolos que a gente usa e também com o significado aí de cada parte desse documento. Então, ali na parte de cima é onde a gente costuma registrar a dilatação cervical, que a gente costuma marcar ou com um triângulo preenchido ou mesmo com um X, e a descida da apresentação fetal. A gente coloca ali um círculo como se fosse a apresentação fetal, né? E a gente vai colocando em qual plano de DELI que essa apresentação está, registrando como está sendo feita a descida da apresentação fetal. Se possível, a gente também registra a variedade de posição, colocando ali o ponto de referência, que pode ser o lambda, pode ser o bregma, a depender da variedade de posição. E outro trecho aqui embaixo, né, nessa parte de baixo, é onde a gente registra a frequência cardíaca fetal, que pode ser feito com pontinhos mesmo, ali na linha da frequência cardíaca. E embaixo a gente vai registrar as contrações uterinas, então quantas contrações, não só isso, né, qual que é a duração dessas contrações, então são fracas, são moderadas, são fortes. Em geral, quando é fraca, a gente faz só um tracinho, quando é moderada, a gente faz com que o quadrado fique metade preenchido, e quando ela é forte, a gente preenche totalmente o quadrado. E é ali que a gente vai registrar se essa paciente está recebendo ocitocina, qual que é a dose, se ela está com bolsa íntegra, se já rompeu, se rompeu espontâneo, rompeu artificial, e se é uma paciente que está recebendo analgesia farmacológica ou não. Então é aqui que a gente tem informações aí sobre o que está sendo administrado para essa paciente, sinais vitais a gente também consegue registrar nesse trecho. E é muito importante, porque acaba sendo um documento que você olha e você consegue entender exatamente o que vem sendo feito para essa paciente. Se esse trabalho de parto está evoluindo de forma eutóxica, ou se a gente vai ter que lançar mão de medidas para garantir que esse bebê possa nascer e possa ficar bem. Durante o trabalho de parto, a gente também usa a cardiotocografia, mas aí ela é um pouquinho diferente. Aí é uma cardiotocografia intraparto. Qual que é a diferença, né? Então, se a gente está em trabalho de parto, a gente vai ter contrações uterinas. E não necessariamente essas contrações vão ter um significado patológico. Por isso que a gente precisa definir qual que é o tipo de dilatação, né? De desaceleração que essa paciente vai apresentar, para a gente ver se são desacelerações fisiológicas que estão associadas com o próprio trabalho de parto ou se esse bebê está em sofrimento. Então, quando que a gente considera uma cardiotocografia intraparto como categoria 1? Categoria 1 é aquela que está tudo bem, que a gente só vai ter como conduta uma assistência ao trabalho de parto, a gente não precisa de nenhuma medida adicional. Então, ela vai ser considerada categoria 1 quando a frequência cardíaca fetal estiver normal, ou seja, entre 110 e 160. Quando a variabilidade aí da frequência cardíaca fetal estiver entre 6 e 25, que é considerado moderado, as acelerações transitórias podem estar presentes ou não, elas não são obrigatórias, mas ou a gente não vai ter desaceleração, ou a gente vai ter no máximo desaceleração do tipo 1, que é aquela que coincide com as contrações uterinas. Esse tipo de desaceleração pode ser considerado fisiológico, né? Quando a gente tem uma compressão aí do polo cefálico fetal, isso pode levar a um reflexo vasovagal que pode fazer com que haja uma desaceleração da frequência cardíaca fetal. Mas é importante que essa desaceleração ela coincida com a contração para a gente entender que está tudo bem, que não é um sinal de sofrimento. Então, quando a gente tem esses achados, a gente considera essa cardiotocografia como categoria 1.
E a categoria 2, a gente vai pular ela, porque existem vários critérios que definem aí uma cardiotocografia como categoria 2. Então, na prática, a gente acaba usando como categoria 2 aquela que não preenche critério nem para 1 e nem para 3. Então, se não é uma cardiotocografia bonitinha, categoria 1, que a gente só vai fazer assistência, mas também não é uma categoria 3, que a gente vai precisar indicar ali o parto pela via mais rápida, então é considerado uma categoria 2. E quais são os critérios para a categoria 3, né? Então é aquela cardiotocografia que não tá boa, tá? Aquele bebê não tá indo bem. Como que a gente identifica isso no exame? A variabilidade vai estar ausente ou vai estar mínima, então ao invés da gente ter ali uma variabilidade moderada, a gente vai ver uma variabilidade bem reduzida, às vezes uma linha reta ali na frequência cardíaca fetal. Além disso, a gente tem que ter desacelerações do tipo 2 ou 3 recorrentes. Então, a desaceleração do tipo 2, para a gente relembrar, é aquela tardia, né, em que a gente tem o nadir aí da desaceleração depois da contração, então ela costuma se manifestar depois, porque ela mostra que, na verdade, é um sinal de sofrimento fetal, então esse bebê não tá bem. Ou então do tipo 3, que é aquela umbilical, que não costuma ter relação ali muito entre a desaceleração e as contrações uterinas. Mas quando a gente começa a ter essas desacelerações de forma recorrente, em pelo menos 50% das contrações, acaba sendo um marcador de que as coisas não estão bem. Então, se eu tenho uma variabilidade mínima ou ausente, mais DIP2 ou DIP3 recorrentes, né, em 50% das contrações, ou então, se eu tenho um quadro de bradicardia fetal, que é uma frequência cardíaca fetal abaixo de 110 batimentos por minuto, que perdure aí 10 a 20 minutos, ou então um padrão sinusoidal, que é aquele padrão que parece um sino, que está muito associado aí com anemia fetal. Esses são sinais aí que o bebê não está nada bem. Então, a conduta aqui vai ser a gente proceder com o parto pela via mais rápida. A gente vai iniciar medidas aí de ressuscitação intrauterina, que costumam ser decúbito lateral esquerdo, hidratar essa paciente, ver se ela não está com uma hipoglicemia e corrigir. Se ela tiver com uma saturação abaixo de 95%, às vezes a gente vai administrar oxigênio para essa paciente e ver como estão os sinais vitais, se ela não está hipotência, se não vai precisar de um soro, de uma hidratação, enquanto a gente já separa a nossa sala de cesárea ou os materiais para a gente fazer o nosso FORSP, de modo que esse bebê tenha o parto pela via mais rápida. Se a cardiotocografia for categoria 2, que é aquela que não preenche critério para 1 e nem para 3, a gente vai também iniciar essas medidas de ressuscitação intrauterina, mas a gente tem até 30 minutos para ver se essa cardiotoco vai melhorar. Se ela melhorar em 30 minutos, ótimo, ela vai virar uma categoria 1, a gente conduz aí o trabalho de parto. Se ela não melhorar em 30 minutos, ela automaticamente vira uma cardiotocografia categoria 3, e aí a gente também vai ter como conduta o parto pela via mais rápida. Vamos falar um pouquinho de parto FORSP? Esse é um tema que vez ou outra cai na prova. É importante a gente saber identificar os tipos de FORSP e principalmente quais as indicações da gente lançar a mão aí desse parto instrumentalizado. O que é o FORSP? Ele é um instrumento que acaba auxiliando a extração fetal através da apreensão do polo cefálico. Então a gente usa esse instrumento metálico aí já há muitos anos, né, para fazer a apreensão do polo cefálico e ajudar esse bebê a sair, né, ajudar a ultimar esse parto quanto antes. Quais são os tipos de FORSP que a gente tem à disposição? Então, a gente tem o FORSP de Killand, que é essa primeira imagem que está aparecendo aí. Ele costuma ser utilizado em todas as variedades de posição, mas ele é o mais indicado quando a gente tem uma variedade transversa. Então, um bebê que está aí com uma variedade de posição transversa, o FORSP de Killand é o mais recomendado. Então, se cair na prova de vocês, é esse que a gente vai usar. O FORSP de Simpson, ele tem uma curvatura pélvica mais acentuada, né? Então, a gente consegue ver, a própria curvatura dele é diferente do de Killand. E esse a gente costuma usar quando a gente vai fazer um FORSP de alívio, né? No bebê que já está em OP, ou então quando a gente vai fazer pequenas rotações. A gente pode lançar a mão aí desse FORSP. E por último, a gente tem o FORSP de Piper, que é o mais diferentão de todos. Esse a gente usa para o desprendimento da cabeça derradeira persistente. Então, é aquele parto vaginal pélvico, que a gente não faz de rotina, mas às vezes o bebê chega já nascendo num parto pélvico, que na hora que é para sair a cabeça não sai. E a gente sabe que se isso demorar muito, isso pode fazer mal para o bebê, né? Pode levar, inclusive, a um comprometimento neurológico no futuro. Então, a gente precisa lançar a mão do FORSP de Piper para ajudar na ultimação do parto e para garantir o bem-estar desse bebê. Quais são as principais indicações da gente usar o FORSP? Então, a gente tem indicações maternas, que são principalmente exaustão. Então, às vezes a gente tem pacientes cardiopatas, por exemplo, que não podem fazer puxo, ou então pacientes que já fadigaram, que não conseguem mais fazer puxo, que não conseguem mais contribuir ali com a dinâmica do trabalho de parto. A gente muitas vezes tem que lançar a mão do FORSP para que esse período expulsivo não fique muito prolongado, não traga prejuízo para o bebê, ou até mesmo porque o bebê já está com sinais de sofrimento e a gente precisa que esse parto aconteça o quanto antes. Se a gente tiver com uma distócia de rotação
rotação, então aquele bebê que parou numa variedade transversa ou oblíqua e que não está rodando, e isso está atrasando ali o trabalho de parto, a gente muitas vezes lança a mão do fórceps para corrigir essa distócia e garantir a evolução aí do trabalho de parto. Ou se eu estiver diante de um período expulsivo prolongado, então a paciente já está há muitas horas em período expulsivo, a gente sabe que isso também é prejudicial para a mãe e para o bebê, então muitas vezes a gente precisa ajudar esse bebê a nascer. As indicações fetais são principalmente sofrimento fetal agudo, então por isso que é tão importante a gente fazer a monitorização aí do bem-estar fetal com a cardiotocografia intraparto, porque a qualquer momento esse bebê pode dar sinais de que ele está sofrendo e esse que é o momento aí que o obstetra precisa agir para garantir o bem-estar desse bebê. Se a gente tiver um contexto de prolapso de cordão, também é uma situação em que o bebê precisa nascer o quanto antes, porque a gente tem um prejuízo do suprimento sanguíneo para esse bebê, então pode ser uma indicação de usar o fórceps. Ou então, se eu tenho a cabeça derradeira persistente na apresentação pélvica, né, que é aquele bebê que eu comentei, que evoluiu para um parto vaginal pélvico, mas que a cabeça ficou presa, então a gente precisa desse instrumento para ajudar a ultimar esse parto. E aí, quais são as condições de aplicabilidade? É em qualquer pessoa que a gente pode aplicar um fórceps? Não. A gente tem algumas condições aí, tanto maternas quanto fetais, que precisam ser preenchidas para que a gente possa lançar a mão do fórceps. Se essas condições não estiverem presentes, muitas vezes a gente vai lançar a mão de uma cesárea, porque a gente não vai alocar o fórceps fora dessas condições aí de recomendação. As condições maternas são dilatação cervical total. As bolsas, né, a bolsa amniótica, ela tem que estar rota, a gente não vai alocar um fórceps aí com o paciente com uma bolsa íntegra, porque a gente não consegue, muitas vezes, avaliar a variedade de posição de forma adequada. Tem que ter ausência de desproporção cefalopélvica, então se aquele bebê que parou muito alto ali, acima de 0, a gente já desconfia que esse bebê não tem como nascer por via vaginal, então a gente não vai lançar a mão de um fórceps, porque ele não vai funcionar, ele vai falhar. Se a paciente tem que estar analgesiada, a gente também não vai lançar a mão de um parto fórceps numa paciente sem analgesia. E a variabilidade de posição tem que ser conhecida, porque é isso que vai definir muitas vezes qual que é o tipo de fórceps que a gente vai usar e qual que é o movimento que a gente vai fazer ali na hora de ajudar no nascimento. Então, se a gente não consegue reconhecer qual que é a variedade de posição daquele bebê, a gente não deve lançar a mão do parto fórceps. E as condições aí fetais são, o bebê tem que estar vivo, existem algumas referências que colocam aí também o bebê recém-morto, então aquele que acabou de falecer a gente até pode tentar, mas idealmente um bebê que está vivo, e ele tem que estar com a apresentação fetal insinuada, então a gente tem que estar pelo menos em plano mais 2, mais 3 de DELI, para a gente garantir o sucesso desse procedimento. A gente sabe que a realização de fórceps altos está muito associada aí a complicações maternas, fetais, de modo que é uma prática que é proscrita, a gente não recomenda atualmente. As principais complicações maternas aí a esse procedimento são principalmente laceração de canal de parto, maior perda sanguínea e também quando a gente tem complicações aí de via urinária ou mesmo de intestino, pode ser que essa paciente evolua com uma incontinência a longo prazo. E as complicações fetais mais associadas são equimose, cefalohematoma, pode ter uma paralisia de nervos, a depender ali da pega do fórceps. Fratura craniana também, a depender da força que você lança a mão ali da colher do fórceps, hemorragia intracraniana, sequelas neurológicas e morte. Então a gente sabe que muitas pacientes têm muito medo do fórceps, realmente não é algo que a gente faça de rotina. O ideal é que o obstetra só lance mão dessa ferramenta quando ele entender que se a gente não lançar a mão do fórceps, a gente vai ter complicações para esse bebê, a gente vai ter uma repercussão aí do bem-estar dele. Então é nesse momento que a gente lança a mão dessa ferramenta para garantir que fique tudo bem com a mãe e com o bebê. Então, aqui eu separei uma questão recente também, da prova de 2024, que fala de uma paciente multigesta de 40 anos que é cardiopata e está com uma idade gestacional de 39 semanas. Ela está já em trabalho de parto ativo, está sendo assistida pelo obstetra. Mas durante a evolução do parto, a paciente começa a demonstrar exaustão. Então, uma paciente cardiopata que já não tem muita condição aí de muitas vezes lançar a mão dos puxos ou daquilo que precisa ser feito na hora do trabalho de parto. E a paciente evolui com uma ausência de força para a finalização do expulsivo. Então, o obstetra decide aplicar um fórceps de alívio, né, após a analgesia dessa paciente. E aí a questão coloca algumas condições para a gente ver qual que é a condição necessária para que a gente possa, sim, lançar a mão desse fórceps. Então, são basicamente aqueles critérios de aplicabilidade do fórceps. E a resposta dessa questão é a presença do concepto vivo, né? Como a gente viu, a gente precisa que esse bebê esteja vivo, algumas referências até colocam como recém-morto, para que a gente possa lançar a mão do fórceps de forma efetiva, que vai funcionar e que não vai trazer mais prejuízo para essa gestante.
A letra B fala de uma dilatação cervical de pelo menos 8 centímetros, o que está errado. A gente precisa que haja uma dilatação total de 10 centímetros. A letra C fala de membranas amnióticas íntegras, e na verdade é o contrário, a gente precisa que as membranas estejam rotas para poder ver bem a variabilidade de posição ali desse bebê e conseguir locar corretamente o fórceps. E a letra D fala de apresentação fetal no plano -1 de DELI. A gente não deve lançar a mão do fórceps em planos negativos de DELI. A gente precisa que esse bebê esteja insinuado aí em +2, +3, para que tenha maior chance de sucesso desse procedimento com menos complicações. Por isso que a resposta dessa questão é a letra A. Agora a gente vai partir para as intercorrências obstétricas. Então, o que é mais importante de vocês saberem, né? Como manejar uma hemorragia pós-parto. O que a gente chama de hemorragia pós-parto, né? A gente tem uma definição mais numérica, que fala de uma perda sanguínea de mais de 500 ml no parto vaginal ou mais de 1.000 ml no parto cesáreo, mas o conceito mais atual que a gente tem, que é aquela perda sanguínea que leva a uma repercussão materna, então que leva a alteração de sinal vital, instabilidade hemodinâmica, independente do valor efetivo que essa paciente perdeu, se ela tiver essas repercussões, a gente já considera que foi aí uma hemorragia pós-parto. As principais causas são divididas aí nos 4 T's, que são tônus, né? Então a causa mais comum é a atonia uterina, mas a gente pode ter também um quadro de hipotonia uterina. Trauma, que se manifesta aí com as lacerações de canal de parto, rotura uterina, inversão uterina. Tecido, quando a gente tem a presença de restos ovulares ou a placenta fica retida, ou numa paciente que já tem um diagnóstico aí de acretismo placentário. E trombina, que são aquelas pacientes que evoluem com coagulopatias, então elas não conseguem fazer a coagulação, elas não param de sangrar e evoluem para uma hemorragia pós-parto. A gente tem um conceito de hora de ouro, que mostra que a gente tem, depois que a gente define aí um diagnóstico de hemorragia pós-parto, o ideal é que a gente consiga controlar o sítio de sangramento num período de até 1 hora, para a gente evitar que essa paciente evolua para um desfecho desfavorável. Como que a gente estima a perda sanguínea, né? Um critério que é bem importante que a gente costuma lançar mão é o índice de choque. Então, para usar o índice de choque, em geral, a gente usa a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica da paciente. Quando essa divisão mostra um valor aí acima ou igual a 0,9, a gente já sabe que essa paciente tem um risco de transfusão. Se esse valor vier a partir de 1,4, a gente sabe que vai ter que transfundir muito, provavelmente. Talvez a gente tenha até mesmo que fazer uma transfusão maciça. E se for um valor a partir de 1,7, essa paciente tem um alto risco de evento adverso, tem um risco de óbito. Então, essa é uma paciente que a gente tem que ficar muito de olho, ela precisa de todo o suporte intensivo para a gente prevenir que essa paciente, de repente, até não evolua para óbito. Como que a gente faz esse manejo, né? Então, o ideal, uma vez que você estabeleceu esse diagnóstico de hemorragia pós-parto, você imediatamente deve pedir ajuda para sua equipe, então sinalizar que algo não está indo bem, que essa paciente está sangrando mais do que devia, e iniciar medidas de estabilização. Além disso, a gente deve estimar qual que é a perda sanguínea da paciente, até para a gente conseguir definir como que vai ser feita ali essa reposição, se a gente vai hidratar, expandir, ou se a gente vai já lançar mão de transfusão de hemocomponentes, e pedir exames complementares para a gente também tentar entender qual que é a repercussão hematimétrica desse sangramento e se ela está diante aí de um cenário de uma coagulopatia, de alguma outra alteração que a gente não quer deixar passar. E aí a gente faz um tratamento que é baseado na causa específica. Então, o tratamento da atonia não é o mesmo de uma paciente que está com uma coagulopatia. Então, é importante que a gente defina precisamente qual que é a causa para fazer um tratamento mais adequado e mais efetivo para essa paciente. Vou falar um pouquinho da atonia, porque é a causa mais comum de hemorragia pós-parto e é a causa que também acaba sendo mais cobrada em provas de residência. Por que ela é cobrada, né? Porque a gente tem medidas que devem ser tomadas ali para o manejo da atonia uterina em sequência. A gente já sabe que tem uma ordem que funciona melhor, que faz mais sentido, de medidas que a gente deve adotar para fazer aí o tratamento dessa hemorragia pós-parto. Quais são essas medidas, né? Então, a gente deve inicialmente fazer já a massagem uterina bimanual, que também pode ser chamada de manobra de Hamilton, quando a gente está pensando num parto vaginal. Então, é igual essa imagem que eu deixei aqui no slide. Uma mão vai em cima ali do abdômen da mãe, a outra vai por via vaginal, e a ideia é que com essas duas mãos a gente consiga, de fato, fazer uma compressão ali do útero para tentar estancar esse sangramento, estimular a contração uterina. Então, essa é a primeira medida que deve ser adotada. Se a gente estiver diante de um parto cesáreo, a gente pode, com a própria mão ali, direto no útero, fazer também uma compressão para estimular que esse útero contraia.
Outras medidas que a gente deve lançar mão são medidas farmacológicas. Então, a administração de ocitocina é, em geral, a primeira medicação que a gente lança a mão. A gente também costuma fazer derivados de ergo, né, como a metilergometrina. E aí é importante lembrar que a gente não pode fazer em pacientes hipertensas, porque elas podem evoluir aí para uma hipertensão refratária de difícil controle. E o misoprostol, que quando a gente faz é por via retal. Tem que pensar que essa paciente já está sangrando por via vaginal. Então, se a gente colocar um comprimido lá, a gente não vai ter o benefício que a gente quer, a absorção vai ser ruim. Por isso que a gente coloca por via retal. Outra medida que a gente pode lançar a mão é o balão de Bacre, né? Esse balão ele tem como finalidade fazer uma compressão de dentro para fora ali daqueles vasos uterinos que estão sangrando e ajudar a estancar esse sangramento. A gente também pode tentar, especialmente no cenário de uma cesárea, fazer uma sutura de Belint, que é uma sutura compressiva que ajuda, né, a controlar esse sangramento. Se não resolver, a gente lança a mão de medidas mais heróicas, né? Que seriam aí a ligadura de artérias uterinas, ligadura de artérias hipogástricas. Se for um serviço que tem à disposição, a gente pode tentar fazer uma embolização de artéria uterina, e se nada disso resolve, se a gente não tem acesso a isso, a última medida é sempre a histerectomia. E a gente tem que lembrar que aqui a gente faz uma histerectomia subtotal, que é aquela cirurgia mais rápida. A gente está num cenário de urgência, a gente não quer perder muito tempo nessa cirurgia para que essa paciente sangre mais. Então, por isso que a gente lança a mão de uma histerectomia subtotal. Em qualquer momento, né, depois de a gente ter definido esse diagnóstico de hemorragia pós-parto, a gente também pode lançar mão do ácido tranexâmico, que costuma ser feito aí na dose de 1 grama intravenoso em 10 minutos, mais ou menos, e é uma medicação que é considerada adequada para o manejo de hemorragia pós-parto por atonia uterina. Aqui uma questão de 2016, que traz o caso de uma mulher primípara com 24 anos que está com sangramento vaginal pós-parto. O parto aconteceu há 2 horas na maternidade onde ela está, né? Foi um parto por via vaginal, sem episiotomia. E aí, quando você vai examinar a paciente, você vê que ela está descorada 2 cruzes, está com uma frequência cardíaca de 110, está com uma pressão arterial de 90/50 e o útero está amolecido com um fundo palpável aí 2 centímetros acima da cicatriz umbilical. Parece ser um quadro de atonia uterina. E a questão pergunta pra gente qual que é o procedimento indicado para essa paciente nesse contexto, nesse cenário. O que a gente tem que lembrar? Qual que é a primeira medida que a gente lança a mão? A massagem uterina, né? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é a manobra de Hamilton ou a massagem uterina bimanual. Outra coisa que a gente pode fazer concomitante, né, ao mesmo tempo ou logo depois, é já iniciar a administração de uterotônicos. Então, aqui a gente pode lançar a mão de ocitocina ou de derivados de ergo, misoprostol por via retal, aquilo que a gente tiver à disposição, idealmente nessa sequência, para tentar controlar esse sangramento e tratar essa hemorragia pós-parto. A letra A fala para a gente fazer infusão de cristalóides e logo de cara fazer uma embolização de artérias uterinas. Esse é um procedimento super indisponível, difícil de fazer e que a gente deixa lá no final da nossa sequência. A letra B fala para fazer infusão de plasma fresco e ligadura de artérias hipogástricas, que também é um procedimento aí que depende da gente fazer uma laparotomia numa paciente que teve um parto vaginal, o que vai levar tempo, então a gente deve começar com a massagem e com os uterotônicos. E a letra C fala da gente já transfundir essa paciente e fazer de cara uma histerectomia total, sendo que, na verdade, a gente costuma fazer a histerectomia subtotal e é a última etapa das nossas medidas em sequência. Por isso que a resposta da questão é a letra D. Uma outra intercorrência obstétrica bem importante que a gente tem que saber é o sangramento de segunda metade da gestação. Em geral, as principais causas que a gente tem de sangramento de segunda metade da gestação são o descolamento prematuro de placenta, que é o DPP, e a placenta prévia. Esses quadros, eles costumam ser muito comparados, por isso que eu coloquei na forma de uma tabela, porque eu acho que faz sentido vocês não só saberem as características desses diagnósticos, mas a diferença, né, entre um e outro, até para ajudar a memorizar ali no momento da prova. Então, quando a gente está falando, né, de fatores de risco, por exemplo, se a gente está diante de um descolamento prematuro de placenta, os principais fatores de risco são síndromes hipertensivas da gestação, anemia, desnutrição, idade materna aumentada, pacientes que fazem uso de drogas ilícitas como a cocaína ou que são tabagistas, ou então aquela paciente que te conta que teve um trauma abdominal. Então, eu estava dirigindo, tive um acidente de carro, o volante bateu na minha barriga, ou então me envolvi numa briga, levei um chute na barriga. Tudo isso pode desencadear um descolamento prematuro de placenta e são considerados aí fatores de risco. Como que é o quadro clínico? Em geral, a paciente vai aparecer com uma dor abdominal intensa. E quando a gente palpar o útero dela, a gente vai ver que tem uma hipertonia, aquele útero que fica duro, que fica lenhoso. Então, isso tem que chamar atenção para a gente pensar no diagnóstico de descolamento prematuro de placenta.
Pode ser que essa paciente evolua com uma taxistolia, que é quando ela começa a ter uma contração uterina atrás da outra, pelo próprio estímulo do sangue, né? O sangue acaba estimulando essas contrações uterinas e isso é extremamente prejudicial para o bebê, porque o útero que não para de contrair não consegue mandar sangue para o bebê e muitas vezes eles acabam evoluindo aí para um sofrimento fetal agudo. Quando a paciente sangra, costuma ser um sangramento mais vermelho escuro, podem ter casos em que a paciente não sangra, então a ausência de sangramento não exclui o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. E é comum acontecer aí esse sofrimento fetal agudo. Você vai fazer uma monitorização ali do bebê por cardiotocografia, muitas vezes você vê uma bradicardia fetal, ou então um bebê que está desacelerando. Então isso deve chamar atenção para um cenário de descolamento prematuro de placenta. O diagnóstico aqui é clínico, a gente não deve perder tempo tentando fazer ultrassom, tentando fazer nenhum exame complementar, porque isso não vai ajudar, muito pelo contrário, vai fazer você perder tempo. Então a gente já deve diagnosticar essa paciente clinicamente. E quais são as medidas que a gente deve tomar, né? Então, primeiro ver como está a estabilidade hemodinâmica da paciente, ela está estável ou está instável? Né? De repente, ver se é uma paciente que vai se beneficiar da gente já iniciar aí com uma sala de emergência, pegar acessos periféricos, iniciar a expansão bulêmica, o que a gente vai ter que fazer. E ali mesmo no consultório, no momento que você está atendendo a paciente, uma medida que ajuda bastante é a amniotomia. Quando a gente faz a amniotomia, a gente reduz a pressão ali dentro do útero. Isso costuma fazer com que haja uma redução ali daquela área de descolamento, né? A gente também tem uma redução da passagem de substâncias que podem levar aí uma coagulopatia para a gestante. Então, isso melhora, né, o prognóstico do bebê também, costuma diminuir aí o risco de um sofrimento fetal e faz a gente ganhar um tempo até resolver a gestação. E aqui o parto deve ser feito pela via mais rápida. Eu separei lá na frente um fluxograma para a gente conversar um pouco melhor sobre isso, mas a ideia que vocês têm que ter é que não dá para perder tempo num DPP. O parto tem que ser pela via mais rápida. As principais complicações associadas aí são um choque hipovolêmico por parte da gestante, uma coagulação intravascular disseminada, sofrimento fetal agudo, útero de Kuveler, que é quando a gente tem ali uma impregnação do útero, das fibras aí do miométrio por sangue, que faz com que ele não consiga contrair direito. Então, essas pacientes muitas vezes evoluem com atonia uterina, e é algo que a gente tem que ficar bem prestando atenção, porque elas podem fazer, de repente, uma hemorragia pós-parto. E a placenta prévia, qual que é a diferença, gente? A placenta prévia é aquela placenta que está recobrindo ali o orifício interno do colo do útero. Então, ao invés da placenta se inserir lá no alto, onde costuma ser, ela fica bem ali entre a saída do bebê, né? Entre a apresentação fetal e o colo do útero. Então, é aquela placenta que não permite um parto por via vaginal. Quais são os fatores de risco que a gente vai ter? Então, umidade acima de 35 anos, tabagismo, gemelaridade, multiparidade, que são fatores que fazem com que haja aí uma sobredistensão uterina que podem levar a uma implantação inadequada dessa placenta. Cicatriz uterina prévia, que também pode fazer a placenta ficar ali um pouquinho mais baixa e acabar virando uma placenta prévia, e procedimentos ali como a curetagem uterina. O quadro clínico, em geral, essa paciente vai ter um sangramento vaginal que é mais vermelho vivo e ele não costuma doer. Então, às vezes, a paciente vai ficar tendo alguns episódios de sangramento, às vezes não é nem a primeira vez que sangra que ela procura o pronto-socorro. Quando você pergunta, ela fala, já faz uns dias que eu tô sangrando, mas é um sangramento em pequena quantidade, que depois vem e some, não tô com dor. Isso que a gente tem que ficar preocupado, tem que fazer um ultrassom para ver onde que tá a placenta dessa paciente. O diagnóstico aqui é feito através da ultrassonografia, né? Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão do ultrassom transvaginal até para a gente conseguir olhar melhor aqui a região do colo do útero e definir onde está essa placenta. E a gente não deve, para essa paciente, fazer o exame de toque vaginal. Pensa comigo, se a placenta tá entre o colo do útero ali e a apresentação fetal, se a gente vai com o nosso dedo ali, a gente pode gerar um sangramento incoercível. Muitas vezes as pacientes começam a sangrar, e a gente acaba tendo que resolver a gestação aí de emergência, correndo. Então, não deve ser feito ali o toque vaginal. Se a paciente chegou para você no pronto-socorro, você tá desconfiando que pode ser uma placenta prévia, você tenta ver se ela tem algum ultrassom aí do pré-natal ou fazer um ultrassom antes de lançar a mão do toque vaginal. E aqui a via de parto vai ser alta. Então, essa paciente precisa de um parto cesáreo justamente porque a gente não tem como esse bebê nascer por via vaginal sem que isso cause uma hemorragia incompatível aí com a vida da gestante do bebê. Quais são as complicações mais associadas com a placenta prévia? O acletismo placentário, que é quando a placenta ela adere de uma forma anormal ao miométrio. Então, ela é como se ela fosse invadindo ali a parede do útero. Esse é um quadro bem dramático também, porque depois que o bebê nasce, muitas vezes a placenta não quer dectar. Às vezes a gente tem que lançar a mão até mesmo de uma histerectomia, tirar tudo em bloco ali, tirar tanto o útero junto com a placenta, para evitar que essa paciente tenha uma hemorragia importante. Pode haver uma hemorragia materna com repercussões ali, e o sofrimento fetal agudo, embora aqui seja menos comum, também pode acontecer.
Aqui eu separei esse fluxograma sobre a conduta no DPP, porque isso costuma ser bem cobrado também. O que a gente tem que levar em consideração, né? Estabelecer o diagnóstico de DPP, você tem que ver como que está a estabilidade, né, materna, se ela está instável ou estável, e a viabilidade fetal, qual que é a idade gestacional e se esse bebê está vivo ou não. Então, se eu estiver diante de uma paciente que está instável, aquela paciente que está grave, com alteração hemodinâmica importante, a gente já tem que encaminhar essa paciente para uma cesárea de urgência, porque senão essa paciente pode morrer. Então, aqui a gente não deve perder tempo com absolutamente nada. Se a paciente está estável clinicamente, aí a gente vai olhar para o bebê. Se esse bebê é um bebê que já está viável, então já tem aí mais do que 25 semanas de idade gestacional e ao mesmo tempo é um bebê que está bem, a gente tem que avaliar se esse parto ele pode acontecer por via vaginal em até 20 minutos. Se ele puder, de repente a paciente já chegou ali em período expulsivo com o bebê em mais 2, a gente sabe que vai nascer em até 20 minutos, a gente pode tentar conduzir aí um parto por via vaginal. Se não, se esse parto vai demorar mais do que 20 minutos, a gente tem que indicar uma cesárea de urgência para garantir aí o bem-estar desse bebê. Se o bebê é inviável, de repente é um bebê que já não está mais vivo, aí a gente tem que pensar no que é melhor para a gestante. Se a gestante está estável, seria mais interessante para ela um parto vaginal, que está associado a uma menor perda sanguínea, desde que esse parto vaginal aconteça em até 6 horas. Então, se o bebê já não está mais vivo, se é uma gestação inviável e a gestante está estável, então a gente pode tentar lançar mão de um parto vaginal, desde que ele aconteça em até 6 horas. Se o parto vaginal for demorar mais do que 6 horas, a gente também tem que fazer uma cesárea de urgência. Vamos para a parte de ginecologia agora? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ginecologia geral. O que vocês têm que saber, gente, de ginecologia geral para a prova do Revalida? É um tema que eles adoram e que faz sentido que eles gostem, porque de fato é um tema bem comum aí no consultório, no pronto-socorro, é o sangramento uterino anormal. O que a gente tem que lembrar, né? A FIGO fez uma classificação aí que ajuda muito a gente no dia a dia em relação às principais causas de sangramento uterino anormal e colocou com um acrônimo, que é o PALM-COIN. Esse acrônimo tem duas partes, não é à toa, tá? Então, o PALM, ele diz respeito às causas estruturais de sangramento uterino anormal, que são pólipos, adenomiose, leiomioma e malignidade. E o COIN diz respeito às causas não estruturais, que são coagulopatias, causa ovulatória, causa endometrial, iatrogênica e aquelas causas que não são classificadas. Como que a gente faz para diagnosticar ali o que está causando esse sangramento uterino anormal dessa paciente? O ideal é que primeiro a gente faça uma anamnese bem completa, né? Então, entender qual que é o padrão de sangramento, há quanto tempo ela está sangrando nesse padrão desfavorável, para a gente tentar, só através da anamnese a gente já consegue muitas vezes ter pistas ali de qual que é a causa do sangramento e examinar, né? Então, fazer um exame físico completo, um exame ginecológico completo, tudo isso é muito importante. Nesse primeiro momento, principalmente se a gente está pensando aí no cenário de pronto-socorro, algo que é importante é a gente excluir gestação, né? Então, se é uma paciente no MENACME que tem risco aí de estar gestante, a gente deve solicitar um teste de beta-HCG. Por quê? Porque se de repente ela está sangrando de forma anormal, porque ela está abortando, porque ela está com uma gestação ectópica, alguma coisa assim, muda totalmente a nossa conduta, né? Então, a gente tem que definir isso logo no primeiro momento, para a gente não perder tempo de repente, lançar mão de um procedimento invasivo, uma curetagem, uma cirurgia, algo que a gente já deveria ter feito, enquanto a gente ficou perdendo tempo sem entender que essa paciente estava gestante. Outros exames laboratoriais que a gente deve lançar mão, então, pelo menos um hemograma completo ou um HB-HT para a gente ver se essa paciente está com anemia, se ela está com repercussões hematimétricas desse sangramento. Coagulograma é interessante, especialmente se a gente estiver desconfiando de algum tipo de coagulopatia. E tem outros exames que muitas vezes a gente não pede ali de cara no pronto-socorro, mas que seria interessante, como o TSH e prolactina, que a gente sabe que podem estar associados aí a um sangramento uterino anormal. De exames de imagem, o primeiro, que é disparado, que a gente mais pede, é o ultrassom transvaginal. Se a gente estiver desconfiando, especialmente num sangramento pós-menopausa, se a gente está desconfiando de uma causa endometrial, a gente pode lançar a mão da esteroscopia, embora seja um exame que é mais difícil da gente ter acesso, de conseguir fazer. E dependendo da causa, muitas vezes o ultrassom não elucidou exatamente qual que é a causa do sangramento, a gente pode lançar a mão de uma ressonância de pelve. Qual que é a mensagem mais importante aqui? Sempre a gente tem que excluir gestação em paciente no MENACME, tá? Então, esse é o raciocínio que a gente não pode deixar de levar para a prova e principalmente levar para a vida. Quando a gente fala de miomas, né, que são uma causa importante aí de sangramento uterino anormal, a gente tem que lembrar que nem todo mioma causa sangramento, tá? A depender da posição desse mioma, como que ele tá em relação às camadas do útero, ele pode estar associado com sintomas ou não. Os miomas que costumam estar mais associados com sangramento uterino anormal, em geral, são aqueles miomas que ficam aqui mais próximos da região do endométrio. Então, principalmente os miomas submucosos, né? Então, quando a gente fala em classificação de FIGO, é uma classificação também que a FIGO lançou para ajudar a gente a entender a
posição do mioma em relação ao útero. Aqueles miomas que estão mais associados a sangramento uterino anormal são principalmente FIGO 0, 1 e 2, que são esses que estão revestidos aqui de endométrio. Então, como eles aumentam a superfície endometrial da paciente, eles podem levar aí a um sangramento uterino aumentado. Quando eu penso num mioma que está aqui, ó, subesteroso, para fora do útero, não é esperado que essa paciente sangre por conta desse mioma. Então, é importante a gente ter essa visão crítica, muitas vezes até para responder questão de prova ou para orientar as pacientes que chegam até a gente. Aqui eu separei uma questão da prova de 2024, que fala de uma adolescente de 17 anos que foi na consulta aí numa unidade básica de saúde falando que está com um sangramento genital intermitente há 1 mês. Ela conta que desde a menarca, que foi aos 12 anos, ela tem ciclos oligomenorreicos, que menstrua no máximo 4 vezes por ano e possui uma pele mais oleosa e com acne. Ela afirma que começou a atividade sexual há 6 meses e está com uso irregular de preservativo masculino nas relações. No exame físico, você vê que essa paciente tem aí um sangramento coletado, né, em espéculo no fundo vaginal, o colo não tem lesões visíveis e no toque vaginal que você fez, o útero está móvel, com tamanho habitual e indolor à mobilização do colo uterino. E aí a questão pergunta pra gente em relação a esse caso, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que manejar essa paciente. O que a gente tem que lembrar, gente? A paciente está com sangramento uterino anormal e é uma paciente que tem risco de estar gestante. Ela te conta que ela já iniciou a atividade sexual e que ela faz uso irregular de preservativo. Primeira coisa que a gente tem que excluir aqui é uma gestação. Então, essa é uma daquelas pacientes que a gente vai ter que pedir aí um teste rápido de gravidez ou um beta-HCG para ver se essa paciente está ou não gestante e não deixar passar, de repente, uma causa obstétrica de sangramento que teria uma conduta totalmente diferente. A letra A fala que a paciente está com sintomas sugestivos de abortamento incompleto e que a gente já tem que logo encaminhar para curetagem. A gente não tem sinais aqui que sugiram um abortamento incompleto, o útero está móvel, de tamanho habitual, não parece ter nenhuma alteração. A letra B fala que o quadro clínico é compatível com o hiperandrogenismo clínico e que a gente tem que começar a ciproterona, pensando aí talvez um diagnóstico de SOP. A gente não estabelece esse diagnóstico nesse contexto aí de pronto-socorro, de sangramento, e é uma paciente aí adolescente que a gente também tem muitos mais critérios para poder dar o diagnóstico de SOP, então a letra B não faz sentido. A letra C fala que o quadro clínico é compatível com SOP e que o sangramento deve ser relacionado aí a uma anovulação crônica. Então a gente não dá esse diagnóstico aí de SOP em adolescentes em geral, a gente coloca como pacientes com risco aumentado para SOP para a gente reavaliar esse diagnóstico mais para frente. E aqui a coisa mais urgente que a gente tem que lançar a mão é ver se essa paciente não está sangrando por uma complicação obstétrica, ver se ela não está grávida. Por isso que a resposta da questão é a letra D. Agora a gente vai para o outro extremo, né? Vai falar um pouquinho de climatério e terapia hormonal. O que vocês têm que saber para a prova aí do Revalida sobre terapia hormonal? A gente tem que saber o conceito de janela de oportunidade, quais são as principais indicações aí de terapia hormonal e como a gente deve prescrever. Então, uma coisa de cada vez. O que é a janela de oportunidade? A janela de oportunidade é aquele período em que seria mais seguro a gente administrar aí a terapia hormonal para as pacientes, de modo que a gente tenha os benefícios, né, da terapia hormonal, sem ter um acréscimo aí de riscos que poderiam tornar essa terapia não tão interessante para aquela paciente. Qual que é essa janela de oportunidade? Então, idealmente, pacientes abaixo de 60 anos e que menopausaram há menos de 10 anos. Essa seria a fase aí que os estudos mostram que a gente teria maior segurança de administrar a terapia hormonal. Quais são as indicações da terapia hormonal? A principal indicação disparada que vocês têm que levar para a prova é a presença de sintomas vasomotores, que são os famosos fogachos. Então, a gente sabe que depois da menopausa, a gente tem um hipoestrogenismo, né? A gente tem uma falência ali dos folículos que são responsáveis pela maior produção de estrogênio. E aí, o estrogênio é importante para fazer essa regulação aí da temperatura corporal. Então, uma vez que a paciente está com hipoestrogenismo, ela pode ter esses quadros de fogacho, que são esses calorões, principalmente na região de tronco, face, que vêm do nada e vão embora do nada. Isso é extremamente desconfortável para a paciente, muitas vezes impede que ela tenha uma noite de sono reparador, ou então pode causar algum tipo de constrangimento em público. Então, é algo que quando a paciente tem esse diagnóstico, aí tem esses sintomas vasomotores, especialmente se ela estiver no período aí de janela de oportunidade, a gente tem indicação de prescrever a terapia hormonal. Outra indicação de TH seria a síndrome geniturinária. Então, do mesmo modo que a falta de estrogênio causa sintomas sistêmicos, ela também pode causar ali alterações locais na região genital.
genital. Então, há uma redução do trofismo genital, uma redução de lubrificação. Essas pacientes ficam mais predispostas a terem episódios de infecção urinária de repetição, dispareunia, vulvovaginites. Então, tudo isso, quando a paciente te queixa que ela está com ressecamento vaginal importante, uma redução de lubrificação associada aí ao climatério, a gente também tem indicação de fazer a terapia hormonal. E aqui a gente vai priorizar o uso de estrogênio tópico, aquele estrogênio que age localmente ali na região genital. Outra coisa que a gente deve considerar é a prevenção de osteoporose. Então, uma paciente que está com sintomas aí, sintoma vasomotor ou síndrome geniturinária, e que além disso tem fatores de risco para osteoporose, essa é uma candidata interessante para a gente pensar em fazer a terapia hormonal. Como que a gente prescreve? Então, tem algumas regrinhas básicas que a gente deve considerar, tá? Então, se a paciente é uma paciente que tem útero, ou então que já teve ao longo da vida um diagnóstico de endometriose, para essa paciente eu não posso dar só estrogênio. Eu tenho que dar estrogênio e progesterona para fazer a proteção do endométrio dessa paciente e não agregar um risco desnecessário aí de neoplasia endometrial a longo prazo. Se a paciente não tem útero ou não tem essa história aí de endometriose, a gente pode dar só estrogênio para essa paciente sem precisar da progesterona. Outra coisa que a gente deve considerar, se a paciente tiver comorbidades, então se ela for uma paciente hipertensa ou que tem alguma outra patologia que aumenta o risco de eventos tromboembólicos, a gente sempre vai priorizar a via transdérmica. A gente sabe que na via transdérmica a gente não tem aquela primeira passagem hepática que aumenta ali a produção de fatores de coagulação e estaria associada a um maior risco de evento tromboembólico. Então essa é a via mais segura para essas pacientes e é a via que a gente deve priorizar. E quando a gente estiver diante de um quadro aí de síndrome geniturinária isolada, então aquela paciente que o único sintoma que ela tem é uma atrofia com ressecamento vaginal importante, a primeira linha de tratamento tem que ser a estrogênio-terapia tópica por via vaginal. A gente sabe que o estrogênio por via vaginal é excelente para tratar esses sintomas e ao mesmo tempo a absorção sistêmica é muito menor, o que faz com que essa medicação aí seja muito mais segura, então a gente tem todo o benefício, tendo uma redução muito importante aí dos riscos potencialmente associados ao uso de estrogênio nessa fase aí de vida da paciente. Então, por isso que essa é a nossa via preferencial. Lembrar as principais contraindicações aí à terapia hormonal. Então, as principais indicações são pacientes que têm câncer de mama, uma insuficiência hepática, então com um evento tromboembólico ou um TEP, distúrbios de coagulação, algum outro câncer aí ginecológico dependente de estrogênio, como câncer de endométrio, por exemplo, doença cardiovascular estabelecida, então aquela paciente que já infartou, que já teve AVC, que está com um sangramento vaginal que a gente não sabe ainda qual que é a causa, ou pacientes que têm porfiria, um lúpus eritematoso sistêmico com alto risco de evento tromboembólico, e até mesmo meningioma, que esse costuma estar mais associado aí a problemas quando a gente faz a administração de progesterona. E aí, nessas pacientes que têm contraindicação ao uso de terapia hormonal, a gente vai deixar essas pacientes sem tratamento? Não, a gente vai tratá-las, mas através da terapia não hormonal. E aí, qual que é a principal ferramenta que a gente pode lançar a mão? Se a gente pensa numa paciente que tem principalmente sintomas vasomotores, a gente pode lançar a mão de tratamento comportamental, né? Então, orientar a paciente em relação a medidas aí de resfriamento corporal, né? Falar para ela evitar alimentos estimulantes, fazer atividade física, tudo isso tem evidência científica de que ajuda no manejo dos sintomas vasomotores. Mas a gente também costuma lançar mão de medidas farmacológicas não hormonais. Então, o que merece destaque aqui são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, especialmente a paroxetina, que tem bastante evidência científica que trata aí de forma bem efetiva os sintomas vasomotores, mas a gente também tem como alternativa escitalopram e sertralina. E os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como venlafaxina e desvenlafaxina. Então, essas são alternativas que a gente pode lançar mão para essas pacientes que têm indicação aí de terapia hormonal, mas que por algum motivo tem uma contraindicação ao uso de hormônio, então a gente faz o uso da terapia não hormonal. Aqui eu separei uma questão de 2024, que traz uma paciente de 55 anos que já foi esterectomizada e foi na consulta falando que está com sintomas climatéricos intensos há 2 anos. Ela conta que ela faz tratamento com anti-inflamatório para uma osteoartrite coxofemoral, não é hipertensa, não é diabética e não tem dislipidemia. Não tem antecedente familiar de câncer de mama ou de ovário, mas falou que tem um acidente aí de doença de Alzheimer por parte da mãe e de uma tia materna. Ela falou para você que ela está interessada em iniciar aí a terapia hormonal para menopausa. E a questão pergunta para gente, né? Considerando esse caso clínico apresentado, qual que seria a melhor orientação para ser dada para essa paciente? O que a gente tem que lembrar, né? Essa paciente, ela pode sim iniciar a terapia hormonal, ela não tem uma contraindicação para o uso de terapia hormonal. Idealmente, é uma paciente que tem comorbidade, a gente sempre costuma priorizar o uso da via transdérmica, né? A gente sabe que não tendo aquela primeira passagem hepática, a gente tem ali uma redução de risco para essa paciente.
E o que a gente tem que chamar atenção? Como ela já é esterectomizada, ela não precisa da progesterona junto. Então, por isso que para ela a gente pode usar só o estradiol sem o uso da progesterona junto. E ela, além de tratar ali esses sintomas climatéricos que ela está tendo, ela teria o benefício de redução de risco de osteoporose. É uma paciente que está fazendo um uso aí de anti-inflamatório, tem uma osteoartrite coxofemoral, então é uma paciente que o estrogênio teria um efeito benéfico aí, reduzindo o risco dela evoluir com um quadro de osteoporose. Por isso que a resposta dessa questão é a letra B. Agora a gente vai falar de outro tema que cai bastante, que são as vulvovaginites. As vulvovaginites também são conhecidas como corrimento vaginal, né? Então, em geral, é aquela queixa que faz a paciente procurar um pronto-socorro ginecológico falando que está com um corrimento ou com uma ardência, um prurido. É quando a gente tem um acometimento, aí uma inflamação da vulva e da vagina que pode levar justamente a essa secreção por via vaginal e esses sintomas inflamatórios associados. Tem 3 diagnósticos mais importantes que a gente tem que lembrar aí para a prova. O primeiro é a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é a vulvovaginite mais comum, tá? Ela tem como agentes aí, principalmente as bactérias anaeróbicas, mas o que mais merece destaque é a Gardnerella vaginalis, tá? Então é o que costuma mais ser cobrado nas provas aí em relação à causa de vaginose bacteriana. O quadro clínico, então é uma paciente que vai ter um corrimento vaginal que em geral está associado a um odor desagradável, tá? Então um odor, tem paciente que fala que tem um cheiro de peixe. É um corrimento que costuma ser mais acinzentado. Se a gente mede o pH vaginal dessa paciente, esse pH vai estar acima de 4,5 e na microscopia a gente consegue ver as clue cells. O teste das aminas é positivo e o tratamento é feito com metronidazol, que pode ser administrado tanto por via vaginal quanto por via oral. A candidíase, o diagnóstico já é bem diferente, o quadro clínico é bem diferente. Então, é uma infecção fúngica, né? A gente sabe que a cândida ela é um fungo que costuma fazer parte ali da flora vaginal dos pacientes, mas por algum desequilíbrio de pH, algum uso prévio de antibiótico, alguma coisa, há um desbalanço e a gente tem uma superproliferação aí desse fungo. Isso vai levar a um quadro de prurido vaginal, um corrimento grumoso, branco, que lembra coalhada. Quando a gente olha, tem uma hiperemia também na região da vulva, parede vaginal, e às vezes até mesmo de colo de útero. Se for feita a aferição do pH vaginal, vai ser um pH mais baixo, né? Então, em geral, abaixo de 4,5. E a microscopia mostraria a presença de hifas e leveduras com aumento aí de leucócitos. O teste das aminas aqui é negativo, então esse é um diferencial importante aí da candidíase em relação às outras hipóteses diagnósticas que é importante vocês levarem para a prova. E o tratamento é feito com antifúngico, que pode ser também por via vaginal ou por via oral. Por fim, a gente tem a tricomoníase. A tricomoníase, o que ela tem de diferente? Né? Ela pode causar uma colpite, ela pode causar também uma inflamação do colo do útero. Então, isso é um detalhe importante, que às vezes a gente vai examinar a paciente, quando a gente faz exame especular, o colo uterino ele vai estar mais friável, às vezes um colo em framboesa, um em morango, isso tem que chamar atenção para um diagnóstico de tricomoníase. O agente é o Trichomonas vaginalis, o pH aqui também é acima de 4,5, e se a gente fizer a microscopia, a gente vai ter um protozoário flagelado com aumento aí de leucócitos. Aqui o teste das aminas também vai ser positivo, e o tratamento também é feito com metronidazol, mas por via oral. Eu separei aqui para vocês também uma tabelinha para a gente falar um pouquinho sobre as úlceras genitais. Esse é um tema que caiu nas provas aí do Revalida dos últimos anos e é um tema que tem todo o potencial para cair de novo. Então, a gente tem aqui 5 diagnósticos mais importantes de úlcera genital que vocês têm que lembrar. O que é interessante, né? Em geral, quando cai úlcera genital, cai comparando os possíveis diagnósticos. Então, é importante ter uma ideia do quadro clínico, da manifestação de cada tipo aí de úlcera genital e também saber as diferenças entre um tipo e outro. Primeira coisa que a gente vai falar é do cancro mole, ou também conhecido como cancroide. O agente etiológico é o hemófilo do CREM, tá? As lesões, o que chama a atenção? Elas podem ser únicas, mas mais comumente são lesões múltiplas e elas são dolorosas. Então, quando a gente parar para pensar numa causa aí de úlcera dolorosa, tem que vir na cabeça de vocês o cancro mole. Em geral, é uma úlcera feia. Por quê? Porque ela tem bordas irregulares, ela costuma ter um conteúdo aí mais purulento, um fundo sujo, e é aquela úlcera que qualquer coisinha faz ela sangrar. Em geral, o período de incubação é de 2 a 5 dias e o tratamento é feito com azitromicina 1 grama por via oral em dose única. Outro diagnóstico aí de úlcera genital é a sífilis, e essa a gente já conversou um pouquinho sobre a sífilis na gestante, né? O agente é o Treponema pallidum. Qual que é a diferença? Em geral, é uma úlcera única e que é indolor. Essa úlcera ela não vai doer e ela tem um fundo limpo, né? Em geral, é uma úlcera com bordas lisas também.
O período de incubação varia um pouquinho e o tratamento é feito com penicilina benzatina. Se a gente está diante de um cancro duro, é porque é uma sífilis primária. Então, a gente faz tratamento em dose única com penicilina benzatina 2.400.000 unidades intramuscular. Outro diagnóstico importante é o linfogranuloma venéreo, né, que é causado aí pela Chlamydia trachomatis dos sorotipos L1, L2 e L3. A úlcera em geral é uma úlcera única e indolor, que é mais regular, mas o que acontece? É muito comum essa úlcera até passar despercebida, porque ela costuma ser uma parte mais rápida do quadro clínico. Em geral, essas pacientes evoluem com uma linfadenopatia que chama mais atenção e que pode fistulizar por múltiplos orifícios. Isso costuma ser mais usado aí como quadro clínico do linfogranuloma venéreo. O tratamento é feito com doxiciclina 100 mg por via oral de 12 em 12 horas por 21 dias. Os dois últimos diagnósticos que a gente tem que lembrar, herpes simples, né? Então, o herpes simples genital, ele pode ser causado aí pelo herpes simples vírus do tipo 2, mais comumente, mas também tipo 1. As lesões em geral são múltiplas, elas começam com pápulas que evoluem para vesículas, que têm um conteúdo mais citrino, com uma base mais hiperemiada, e depois evoluem para úlceras rasas e que são extremamente dolorosas. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? O que a gente tem como possibilidade de causa de úlceras que são dolorosas? Principalmente cancro mole e herpes simples. Tá? As bordas costumam ser regulares, a gente tem um período de incubação de 7 dias, e o tratamento aqui é feito com aciclovir 400 mg de 8 em 8 horas por um período de 5 a 10 dias. Por fim, a gente tem a donovanose, que é causada pela Klebsiella granulomatis. Também aqui a gente vai ter múltiplas úlceras, mas elas são indolores, elas em geral são irregulares. O período de incubação pode ser até mais arrastado, pode ser de até 6 meses. E o tratamento é feito com azitromicina, 1 grama por via oral, uma vez por semana, por 3 semanas, ou até desaparecerem aí as lesões. Outra coisa que vocês têm que levar para a prova é a orientação do Ministério da Saúde em relação ao manejo de úlcera genital. O Ministério da Saúde recomenda aqui, se a gente tiver o aparecimento aí dessa úlcera genital há menos de 4 semanas, a gente está autorizado a fazer um tratamento empírico que seja direcionado principalmente aí para sífilis e para cancro mole. Se essa lesão surgiu há mais de 4 semanas, além de tratar sífilis e cancro mole, a gente deve investigar o linfogranuloma venéreo e a donovanose, e a gente já tem a recomendação de biopsiar essa lesão para a gente pensar se de repente não é o diagnóstico diferencial, aí é algo não infeccioso. Então, isso também pode cair na prova de vocês, é importante a gente ter isso em mente para acertar as questões de úlceras genitais. Outro quadro infeccioso aí bem importante de lembrar quando a gente fala de ginecologia é a doença inflamatória pélvica aguda. A doença inflamatória pélvica aguda tem como principais agentes etiológicos aí a Chlamydia trachomatis e o gonococo, tá? Podem ser outros agentes? Podem, mas esses são os que a gente tem que ter em mente. O diagnóstico, ele é clínico, então a gente dá o diagnóstico de doença inflamatória pélvica aguda naquela paciente que preenche critérios clínicos, né, e também laboratoriais, mas ela tem que ter pelo menos 3 critérios maiores, mais um menor, ou então um critério elaborado. Quais são os critérios maiores, que são os obrigatórios, então? Né? Ela tem que ter dor pélvica, dor em região anexial e dor à mobilização do colo uterino. Ela tem que ter as 3 dores. Como critérios menores, a gente tem aqueles sinais, né, e sintomas associados a um processo infeccioso. Então, a paciente vai ter febre, vai ter uma secreção vaginal aí mais purulenta, mais patológica. Se a gente dosar aí um hemograma, um PCR, a gente vai ter uma elevação de marcadores inflamatórios, uma leucocitose. E se a gente tiver à disposição a pesquisa desses principais agentes etiológicos, como PCR, por exemplo, né, para clamídia e gonococo, esses exames vêm positivos. E aí isso também acaba sendo um critério para a gente definir esse diagnóstico. Como critério elaborado, a gente tem a própria biópsia ali do endométrio da paciente, mostrando que ela tem um processo de doença inflamatória pélvica aguda, ou então, se a gente tem um diagnóstico de um abscesso tubo-ovariano, se a gente faz uma videolaparoscopia e vê que essa paciente, de fato, tem estigmas ali de uma doença inflamatória pélvica aguda, a gente já estabelece esse diagnóstico mesmo na ausência de outros critérios. Quando que a gente interna a paciente? Essa é uma informação importante, gente. A gente só vai internar a paciente com doença inflamatória pélvica aguda se ela tiver um abscesso tubo-ovariano. Se é uma paciente que eu já iniciei um tratamento aí ambulatorial por via oral com antibiótico por 48 a 72 horas e ela não melhorou, né? Ela continua ruim, essa paciente a gente vai internar. Se é uma paciente que tem intolerância aí ao uso de antibióticos orais, ou se é uma paciente que está instável hemodinamicamente, está séptica, está gestante, aquela paciente que eu não consegui excluir, que na verdade o diagnóstico é uma apendicite, por exemplo, eu não vou mandar essa paciente para casa. Então, essa paciente tem critério de internação hospitalar.
E o tratamento vai depender do regime né, que a gente vai escolher. Então, se for um tratamento ambulatorial, a gente costuma fazer com ceftriaxone 500mg em dose única, mais doxiciclina 100mg de 12 em 12 horas por 14 dias e metronidazol 500mg por via oral de 12 em 12 horas por 14 dias. Nas pacientes que a gente interna, a gente costuma fazer uma dose diferente, né, de ceftriaxone, 1 grama por dia via intravenosa, faz a doxiciclina 100mg de 12 em 12 horas e o metronidazol, em geral, a gente faz 400mg intravenoso de 12 em 12 horas. Existe mais de um esquema possível, tá? Mas esse é o que costuma ser mais cobrado aí em prova, por isso que foi o esquema que a gente escolheu para colocar aí nessa aula de revisão. Agora a gente vai falar de urgência em ginecologia. Quando a gente fala de urgência em ginecologia, a principal coisa que tem que vir na cabeça é a violência sexual, tá? Então, sempre que a gente tem uma vítima de violência sexual, a gente tem que lembrar de fazer um atendimento inicial bem sistematizado. É um cenário dramático, uma paciente que provavelmente vai estar muito fragilizada naquele momento, então ela precisa que a equipe de saúde saiba exatamente o que está fazendo, né? Quais são as etapas desse atendimento inicial? Precisa ser um atendimento humanizado, essa paciente precisa se sentir acolhida. E ela tem o direito aí de receber todos os tipos de profilaxia, tudo aquilo que ela tem direito. Então, fazem parte desse atendimento inicial aí a contracepção de emergência, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, tanto virais quanto não virais, oferecer para essa paciente como opções aí ou o aborto seguro, que é defendido aí por lei, ou a assistência pré-natal, ou dar informações para essa paciente sobre possibilidade de adoção, caso ela queira continuar com a gestação, e caso ela engravide, obviamente, né? Orientar em relação à notificação, esses casos são de notificação aí compulsória, e garantir um atendimento multidisciplinar. Então, o ideal é que essa paciente também passe aí com assistente social, com psicólogo, para ter todo o atendimento que deve receber nesse momento. O exame físico sempre deve ser completo, então lembrar de fazer exame ginecológico, urológico e registrar todas as lesões que você encontrar no prontuário. Às vezes a paciente tem sinal aí de uma infecção sexualmente transmissível, e a gente tem recomendação de coletar PCR para gonococo e clamídia e culturas de secreção vaginal, porque isso vai ser importante para a gente pensar aí numa infecção sexualmente transmissível. De exames laboratoriais, a gente costuma solicitar sorologias, então, para sífilis, para HIV, para hepatite B, hepatite C e alguns exames laboratoriais gerais. Qual que é a ideia desses exames laboratoriais gerais? A gente precisa saber como que esses exames estão nesse momento inicial, porque algumas das medicações que a gente vai prescrever aí para profilaxia de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis podem ter algum prejuízo aí, podem levar a elevação de enzimas hepáticas, algumas alterações. Então, quando a gente for repetir esses exames ao longo do segmento, a gente tem que ter um referencial, a gente tem que saber como estava antes para entender se pode ser por conta do uso da medicação. Então, eu separei uma tabela aqui para vocês saberem na admissão. Então, o que a gente faz? A gente coleta a secreção vaginal, faz sorologia para sífilis, HIV, hepatite B, C, exames laboratoriais e um teste de gravidez também faz parte ali nesse momento. Depois de 2 semanas, a gente tem orientação de repetir os exames laboratoriais e o teste de gravidez. Depois de 6 meses, a paciente deve repetir a pesquisa de secreção vaginal aí e a sorologia para sífilis e HIV. Depois de 3 meses, isso em 6 semanas, tá? Depois de 3 meses, ela deve repetir sorologia para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, e depois de 6 meses para hepatite B e hepatite C. Então, isso é o que a gente tem de recomendação aí no segmento dessas pacientes que são vítimas de violência sexual. E as profilaxias, né? Então, a gente tem a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis não virais e virais. Das virais, as principais que a gente quer prevenir aí são sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase, tá? Então, para isso, a gente vai dar para essa paciente penicilina benzatina em dose única, 2,4 milhões de unidades intramuscular. A gente também vai prescrever ceftriaxone, 500mg em dose única intramuscular. Para clamídia, a gente vai dar azitromicina 1 grama por via oral em dose única. E para tricomoníase, a gente vai passar um metronidazol, em geral são 500mg, né, 4 comprimidos por via oral em dose única, totalizando aí 2 gramas em dose única. Em relação às ISTs virais, então, as principais coisas que a gente tem que evitar, né, então, é a transmissão de hepatite B e de HIV. Para hepatite B, se a paciente já te falar que ela tem uma imunização completa, ou então, se por algum motivo você souber que o agressor é vacinado ou for um abuso crônico, a gente não tem indicação de fazer profilaxia. Se a paciente não for imunizada ou tiver com um esquema aí vacinal incompleto, a gente tem indicação de fazer a vacina para hepatite B e também de administrar a imunoglobulina hiperimune, né? E a gente faz aí 0,6 ml por quilo intramuscular em dose única em até 14 dias.
mês. Para HIV, a gente faz a profilaxia após exposição e a gente tem alguns critérios para indicar essa profilaxia. Então, os principais critérios são: tem que ter havido contato com material biológico que seja sangue, sêmen ou fluidos vaginais. O tipo de exposição, então, tem que ter havido um contato ali com mucosa ou pele não íntegra. E o tempo entre a exposição e a profilaxia tem que ser de até 72 horas. A paciente que vai receber a profilaxia também não pode ser uma paciente que já vive com HIV, porque senão a gente não tem a recomendação de evitar essa transmissão. O esquema mais adotado, né, é o tenofovir com a lamivudina e o dolutegravir, que deve ser usado aí pela paciente por um período de 28 dias. Então, sempre informar o paciente que é uma medicação que pode causar uma intolerância gastrointestinal e orientar o paciente a procurar você, né, caso ela não consiga tolerar essa medicação. A contracepção de emergência é outra etapa extremamente importante do atendimento à vítima de violência sexual, tá? Então, o ideal é que a paciente receba a contracepção de emergência em até 72 horas ou no máximo 5 dias após a violência. Para quem que a gente vai oferecer, né? Para mulheres em idade fértil, independente do período do ciclo que a paciente tá, se ela teve contato certo ou duvidoso com o sêmen. E a gente não vai fazer em pacientes que já fazem uso de um método contraceptivo de alta eficácia. Então, se a paciente contar para você que ela já usa um dispositivo intrauterino, a gente não tem indicação de fazer a contracepção de emergência. O esquema que a gente mais utiliza é o levonorgestrel, 1,5 mg por via oral em dose única. Qual que é o motivo da gente escolher esse esquema? O fato de ser em dose única é muito bom, né? Então, a gente está lidando com uma paciente ali, uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, quanto mais coisas a gente conseguir resolver naquele momento e menos medicação ela tiver que ficar tomando em casa é melhor. E além disso, essa é uma medicação que tem alta eficácia e tem menos efeitos colaterais. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente costuma lançar mão aí do levonorgestrel nessa dosagem em dose única. Lembrar que a vítima de violência sexual, ela também tem direito ao aborto aí previsto por lei. É sempre uma decisão da mulher, então a gente não deve tentar induzir a paciente a praticar um aborto e nem tentar dissuadi-la disso, se essa for a decisão, porque afinal a paciente tem o direito de decidir fazer um aborto ou decidir manter a gestação, decidir ficar com a criança ou entregar para adoção, isso sempre vai ser uma decisão da mulher. E o boletim de ocorrência, ele não é obrigatório para que a gente ofereça aí o aborto legal. Lembrar também que é muito cobrado, às vezes, em questões aí mais de ética, a questão da objeção de consciência. Então, de fato, o médico tem direito de alegar uma objeção de consciência para não fazer um procedimento de aborto nesse contexto, mas embora esse seja um direito do médico, esse não é um direito da instituição. Então, nesse cenário, é importante que a instituição, né, em que a paciente está, consiga encontrar um outro profissional que faça esse procedimento para que a paciente não seja prejudicada. Uma atualização que a gente teve também é em relação à disponibilização de vacina para HPV para mulheres e homens entre 9 e 45 anos que não foram vacinados previamente e que foram vítimas de violência sexual. E aí a recomendação é que essa vacina seja administrada em esquema de 3 doses, aí, com intervalo de 0, 2 e 6 meses. Aqui uma questão da prova de 2024 que traz uma adolescente de 15 anos que procurou o pronto atendimento relatando que foi vítima de violência sexual em uma festa. Ela conta que foi abusada sob coação, né, por um desconhecido maior de idade, e no exame físico você viu que ela tinha ali uma fissura anal, apresentando um pequeno sangramento. E aí, nesse caso, né, a questão pergunta pra gente qual que é o tratamento adequado para a gente fazer a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis não virais. Então, é aquela primeira tabela que a gente viu juntos. E aí, o que a gente tem que lembrar? Essa paciente deve receber penicilina benzatina, deve receber ceftriaxona em dose única, azitromicina e metronidazol, que é a letra A, que é a resposta da nossa questão. Agora, a nossa última parte da aula, mas não menos importante, são as neoplasias ginecológicas. Em geral, esse tema é cobrado na prova do Revalida, então é importante vocês terem uma noção aí das principais neoplasias ginecológicas, como que é feito o diagnóstico, rastreamento, tudo isso é muito importante. A gente vai começar falando sobre o câncer de endométrio. O tipo histológico mais comum do câncer de endométrio é o adenocarcinoma endometrioide. A gente tem que lembrar que para a população geral não existe um rastreamento preconizado aí para câncer de endométrio. Então, quando que a gente vai investigar isso? Naquela paciente que tem sintoma. E o quadro clínico do câncer de endométrio é principalmente aquele sangramento uterino anormal após a menopausa. Então, aquela paciente que te conta que já menopausou há 2, 3 anos e voltou a sangrar. Isso não é normal, a gente sempre tem que investigar. E aí, esse diagnóstico, ele segue algumas etapas, né? Então, o primeiro exame que a gente costuma solicitar para investigar um sangramento uterino anormal pós-menopausa é o ultrassom transvaginal. A ideia desse exame é que a gente consiga avaliar a espessura do endométrio dessa paciente.
Numa paciente pós-menopausa que não faz uso de terapia hormonal, a gente espera que o endométrio da paciente tenha menos do que 4 a 5 milímetros. Numa paciente que faz uso de terapia hormonal, a gente espera um endométrio abaixo de 9 milímetros. Então, se você faz ultrassom e vem um endométrio maior, um endométrio espessado, a gente já sabe se é câncer? Não. Pode ser que seja uma hiperplasia sem atipia, pode ser alguma outra alteração, mas a gente deve prosseguir com a investigação. A gente não pode olhar um endométrio espessado e ignorar esse achado, a gente precisa prosseguir com a investigação. Então, se a gente vê que tem um espessamento endometrial, a ideia é que a gente faça uma biópsia desse material. O que é mais cobrado em provas, né, em geral, é a esteroscopia. A vantagem da esteroscopia é um exame que a gente entra com uma câmera ali pelo orifício do colo do útero da paciente, a gente enxerga todo o endométrio. Então, a gente conseguiria fazer uma biópsia dirigida, sob visualização direta, já da área que está alterada. É um exame que é bem interessante, mas não é tão disponível. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa sensação de que tem que ser uma biópsia por esteroscopia e lembrar dos outros métodos disponíveis. Então, a gente pode também fazer uma biópsia aí por métodos ambulatoriais, como aspiração endometrial, uma cureta de Nova, uma cânula de Pipelle, ou até mesmo fazer um diagnóstico mais cirúrgico com uma curetagem semiótica. Então, todas essas respostas são consideradas adequadas e o ideal é que a gente não perca tempo. Então, se você vê que essa paciente vai demorar bastante tempo para conseguir fazer uma esteroscopia, a gente já tenta um aspirado endometrial, a gente tenta um procedimento ambulatorial antes, para tentar acelerar o quanto antes esse diagnóstico. Alguns fatores de risco que a gente tem que lembrar para o desenvolvimento de câncer de endométrio são principalmente obesidade, o uso de terapia hormonal aí apenas com estrogênio, então a gente sabe que a progesterona é importante para proteger o endométrio da paciente. Se a gente não dá a progesterona a uma paciente que tem útero, a gente está aumentando o risco dela desenvolver câncer de endométrio. A anovulação crônica, que nada mais é do que uma exposição do endométrio a muito estrogênio sem progesterona, e esse período aí de transição para menopausa, porque a gente sabe que nesse período pode acontecer da paciente evoluir aí para ciclos anovulatórios, e acontece justamente de ter muito estrogênio agindo no endométrio com pouca progesterona. Então, tudo diz respeito a um hiperestrogenismo aí no endométrio sem a contraposição da progesterona. E quando a gente pensa em fatores de proteção, então uma paciente que já engravidou várias vezes, uma multípara, está mais protegida de ter câncer de endométrio. Por incrível que pareça, o tabagismo ele leva a um quadro de hipoestrogenismo que também acaba protegendo para o câncer de endométrio. O uso de DIU hormonal com progesterona protege o endométrio e quando a gente lança a mão de terapia hormonal, fazer uso da terapia combinada de estrogênio e progesterona também acaba protegendo do desenvolvimento de câncer de endométrio. É importante lembrar que o estadiamento do câncer de endométrio ele é cirúrgico, então a gente já vai ao mesmo tempo estadiar essa paciente e talvez tratar, né? Então a gente faz aí uma cirurgia que a gente deve incluir o lavado peritoneal, a esterectomia total, com salpingoforectomia bilateral e linfadenectomia pélvica e paraórtica. A gente manda esse material aí para uma análise histológica, e aí com isso a gente vai ver, confirmar ou não esse diagnóstico, e não só confirmar o diagnóstico, ver quanto que essa lesão penetrou ali no miométrio, para a gente ver se é uma paciente que vai precisar de um tratamento adjuvante ou não. Agora a gente vai falar do câncer de colo de útero, tá? Esse é o queridinho das questões aí de prova do Revalida. A gente tem que lembrar, né, que o principal tipo de câncer de colo de útero é o SEC, né? E costuma haver uma relação importante com a infecção pelo vírus do HPV. E como que a gente rasteia esse tipo de câncer? Com a colpostologia oncótica anual. A recomendação é que mulheres entre 25 e 64 anos que em algum momento da vida aí tiveram atividade sexual com penetração vaginal, elas precisam fazer a colpostologia oncótica, inicialmente anual. Se a paciente tiver 2 resultados consecutivos normais, a gente consegue espaçar e fazer esse exame aí a cada 3 anos. Os principais fatores de risco para o câncer de colo de útero são infecção pelo HPV aí de alto risco oncogênico, então principalmente subtipos 16 e 18, história de tabagismo, que vai levar a uma imunossupressão relativa, podendo fazer com que haja uma infecção persistente pelo HPV, a imunossupressão também por outros fatores, um transplante de órgão sólido, ou até mesmo diagnóstico de HIV com imunossupressão. Pacientes que tiveram um grande número de parcerias sexuais têm um risco maior de terem sido expostas à infecção pelo HPV, o que acaba sendo um fator de risco para o câncer de colo de útero. Presença de outras infecções sexualmente transmissíveis que podem facilitar ali a ação do HPV no colo do útero. E baixo nível socioeconômico, que acaba dizendo respeito, inclusive, a condições sociais ali de acesso à saúde, rastreamento, e acaba aumentando o risco dessas pacientes terem um câncer de colo de útero.
Aqui eu separei uma tabela com algumas das alterações compositológicas que é importante vocês saberem mais ou menos qual que é a conduta que a gente deve adotar. Às vezes isso cai na prova do Revalida, às vezes eles colocam que a paciente trouxe um resultado de exame, fala qual que é o resultado e quer que você saiba qual que é a conduta que a gente deve tomar. Então, o que é importante? Essas alterações que eu deixei em azul, que é o ASCOS e o LCIL, por que elas estão em azul? Porque são alterações que não tornam necessário que você encaminhe diretamente a paciente para colposcopia. Então, dependendo da faixa etária da paciente, a gente vai definir em quanto tempo a gente vai repetir a colpostologia oncótica, mas essa paciente não vai ser encaminhada de cara para colposcopia. Então, se eu tenho uma paciente com resultado ASCOS, por exemplo, ela tem menos do que 25 anos, essa paciente nem deveria estar fazendo Papa Nicolau. Então, a gente só vai repetir a colpostologia oncótica num período de 3 anos. Se ela tiver um ASCOS, mas ela tiver entre 25 e 29 anos, aí a gente vai repetir a colpostologia oncótica naquilo que é a recomendação habitual, um período de 1 ano. Se ela já tiver mais do que 30 anos, a gente sabe que o risco dessa alteração estar associada aí a um HPV acaba sendo um pouco maior. Então, aqui a gente já tem indicação de repetir, né, essa citologia num período de 6 meses. Mas reparem que a gente está só repetindo a citologia, a gente não encaminhou essa paciente para a colposcopia. No caso do LCIL, muda um pouquinho. A gente vai diferenciar a idade da paciente em abaixo de 25 anos e a partir de 25 anos. Abaixo de 25 anos, a gente só repete em 3 anos esse exame, ela não tinha nem que estar fazendo Papa Nicolau ainda. E a partir de 25 anos, a gente vai repetir em 6 meses. Tirando esses dois cenários que eu acabei de falar para vocês, todas as outras alterações, ASCH, AGC, AOI, HCIL, tudo a gente tem que encaminhar essa paciente para a colposcopia. A colposcopia vai ser o exame que vai permitir a gente entender como é que está o colo do útero da paciente, se ela tem alguma lesão ali que precise de biópsia, se não tem, como que a gente vai manejar essa paciente. Outro aspecto bem importante aí quando a gente fala de câncer de colo de útero, especialmente de prevenção de colo de útero, é a vacinação contra o HPV. Então esse também é um tema bastante cobrado aí pelo Revalida. A gente tem que lembrar que o SUS ele disponibiliza a vacina para o HPV, que é a HPV 4 valente, né? Então ela tem cobertura para o sorotipo 6, 11, 16 e 18. E para quem que a gente pode oferecer essa vacina, né? Então houve inclusive uma atualização recente agora em 2024 em relação a doses, né, que a gente deve fazer. Mas a recomendação é que meninas e meninos entre 9 e 14 anos devem receber aí a vacina para o HPV pelo SUS, pelo PNI, em esquema de dose única. Para homens e mulheres que estão imunossuprimidos, a gente oferece também essa vacina entre 9 e 45 anos, né? Então, pacientes aí com doenças oncológicas, ou transplantados, ou que têm HIV, AIDS. Só que daí essa vacina deve ser administrada em esquema de 3 doses, com esse intervalo aí de 2 e depois 6 meses. Outra atualização aí que a gente teve foi para os pacientes com vítimas de violência sexual, então que não foram vacinados previamente. Entre aí 15 e 45 anos, a gente oferece esse esquema em 3 doses, aí com esses intervalos também de 2 e 6 meses. Em geral, a gente coloca de 15 a 45 anos, porque de 9 a 14 anos essa paciente já teria recomendação de usar, de receber a vacinação, que é aquilo que é oferecido para a população geral. Aqui uma questão de 2022, que fala de uma paciente de 26 anos de idade, que teve 2 gestações, 2 partos e nenhum aborto. Ela está usando contraceptivo oral combinado regularmente e compareceu aí na UBS com um resultado de colpostologia oncótica que está mostrando alterações que são lesões intraepiteliais escamosas aí de baixo grau. Então, o resultado do exame dela mostrou um LCIL. A gente tem que lembrar que LCIL é uma daquelas siglas que estavam em azul. Então, provavelmente para essa paciente eu não vou encaminhar para colposcopia. Mas aí o enunciado da questão quer saber qual que é a conduta correta para essa paciente, considerando que ela tem 26 anos e está com LCIL. O que a gente tem que lembrar, né? Para o LCIL, é muito importante a gente definir a faixa etária da paciente. Se a paciente tem menos do que 25 anos, a gente tem indicação de só repetir a colpostologia oncótica depois de 3 anos. Ela não tinha nem que estar fazendo Papa Nicolau ainda. Se a paciente já tem mais do que 25 anos, aí a gente já tem a recomendação de repetir em 6 meses. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra A, que fala justamente em repetir a coleta aí do exame de citologia num período de 6 meses. Agora a gente vai falar do câncer de mama, tá? Então, o câncer de mama é uma causa, infelizmente, muito importante aí de mortalidade por câncer na população feminina. A gente tem que lembrar que o tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal invasivo, ele representa até 80% aí dos casos de câncer de mama. Como que é feito o rastreamento para o câncer de mama? Com a mamografia. Então, mamografia é o exame mais importante que a gente deve sempre orientar as nossas pacientes a realizarem para fazer o rastreamento de câncer de mama. E como que é feito?
feito, né? A recomendação que vocês devem seguir aí para a prova do Revalida, para a prova do INEP, é a recomendação do Ministério da Saúde, que é essa que eu deixei em vermelho mais escuro, tá? Qual que é a recomendação? Que a mamografia seja oferecida para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, tá? Então, essa seria a recomendação padrão. A partir de 70 anos, a ideia é que a paciente seja avaliada individualmente. Então, a gente tem que avaliar as condições de saúde da paciente, qual que é a expectativa de vida dela, para daí entender se existe ou não benefício de continuar com esse rastreamento. Existem outras referências que têm um esquema diferente, eu coloquei aqui para vocês terem essa ideia. A FEBRASO, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, recomenda que a mamografia seja feita aí entre 40 e 74 anos e que seja feita anualmente, não a cada 2 anos. Mas lembrando que para a prova do INEP, do Revalida, eles seguem o Ministério da Saúde. Então, a recomendação é de 50 a 69 anos a cada 2 anos. E aí, depois dos 70 anos, individualizar para ver se vai continuar fazendo ou não. Aqui do lado eu coloquei uma tabela com as principais alterações que a gente pode encontrar na mamografia, né? Então, quando a gente faz a mamografia, existe um sistema de BIHATS que ele vai classificar essa mamografia e através dessa classificação é que a gente vai entender se ela está normal, se ela está alterada e qual deve ser a conduta. Então, sempre que eu tiver uma mamografia BIHATS 0, significa que esse exame foi inconclusivo. Por algum motivo, a mamografia não foi suficiente para caracterizar aquilo que tinha no exame, aquela alteração que foi vista. Então, quando vem um BIHATS 0, a gente sempre vai ter que complementar com um exame adicional. Isso vai variar. Se foi um BIHATS 0 às custas de um nódulo, em geral a gente pede um ultrassom para complementar. Se foi por uma assimetria, se foi por uma microcalcificação, às vezes a gente pede uma outra mamografia aí com uma magnificação ou uma compressão localizada. Quando vem com o resultado BIHATS 1, essa é aquela paciente que a mama não tem nenhuma alteração, é uma mama normal. Então, qual que vai ser a conduta? Seguir a rotina. Se a gente está fazendo mamografia a cada 2 anos, então daqui a 2 anos a gente faz de novo. O BIHATS 2, a gente tem achados, mas são achados benignos que não dão dúvida para a gente pensar que pode ser câncer. Então, a gente também vai seguir a rotina. A partir do BIHATS 3, já são alterações que a gente tem algum risco de malignidade, tá? Então, no BIHATS 3, o risco é menor do que 2%. É um risco muito baixo. Por isso que a gente não tem indicação ainda de fazer uma biópsia, mas a gente tem que olhar essa paciente mais de perto. Então, para essa paciente que tem um BIHATS 3, a gente vai repetir o exame num período de 6 meses. E se a paciente tiver um BIHATS 4? Aí a gente sabe que o risco de ser câncer, ele vai de 2 a 95%. Então, essa paciente, a gente já tem que fazer uma biópsia. A gente não está autorizado a só ficar repetindo o exame de imagem, porque imagina se essa paciente estiver com risco de 95%, a gente tem que biopsiar, diagnosticar e iniciar o quanto antes o tratamento. O BIHATS 5 já são achados altamente sugestivos de câncer, tá? Então, a gente já tem um risco maior do que 95% de ser câncer. Essa paciente também precisará ser biopsiada. E o BIHATS 6 é naquela paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama, mas está repetindo o exame por uma questão aí de segmento. Então, para essa paciente, a gente só vai manter o tratamento apropriado que já está sendo feito. Em relação às biópsias, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 tipos principais que eu coloquei aqui. Então, a PAF, que é aquela punção aspirativa aí por agulha fina, ela costuma ser recomendada quando a paciente tem um cisto, né, tem uma lesão aí de conteúdo líquido, e ela não tem tanta função diagnóstica, tá? Ela é muito mais usada, às vezes, para um alívio sintomático. Então, a paciente tem uma lesão, que eu sei que é do bem, mas que está incomodando, está causando um desconforto, a gente pode lançar a mão da PAF aí para esvaziar. A gente até consegue fazer uma citologia do conteúdo, mas não é algo que traga tanto benefício do ponto de vista diagnóstico. Outra opção é a core biopsy. A core biopsy é uma biópsia por agulha grossa. Essa a gente costuma recomendar quando a paciente tem uma lesão aí com mais do que 1 centímetro, que a gente sabe que a gente não vai conseguir tirar a lesão toda, a gente vai tirar um fragmento, por isso que a gente faz a core biopsy. E a gente tem a mamotomia. A mamotomia, ela é indicada para lesões que têm até 1 centímetro, é um procedimento que costuma ser feito a vácuo, e a gente, em geral, faz quando a gente tem a expectativa de que vai conseguir tirar a lesão toda, e às vezes a gente consegue até mesmo tratar a paciente, dependendo do diagnóstico que a gente tem depois, com a análise dessa biópsia. Aqui eu separei uma questão de 2024 que traz uma mulher com 35 anos de idade, que é nuligesta e está em uso de anticoncepcional oral há 10 anos. E ela fala que está com uma mastalgia há 10 dias. Ela conta que a última menstruação foi há 25 dias. Na história familiar, ela teve uma tia que teve câncer de mama aí com 65 anos, está tratando essa doença já há 3 anos. Tem um IMC de 32 e o exame físico das mamas é normal.
E aí a questão pergunta pra gente, de acordo com aquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, como que deve ser feito o acompanhamento dessa paciente? O que tem que chamar a atenção da gente aqui? É uma paciente jovem, né, de 35 anos, que a gente ainda não tem recomendação aí de fazer rastreamento para câncer de mama. Além disso, a queixa da paciente é uma mastalgia. A gente sabe que mastalgia não é uma sintomatologia, não é um sintoma que costuma estar associado com câncer. Embora os pacientes tenham muito medo, né, de acharem que, tô com dor, então eu tô com câncer, a gente sabe que a dor não é uma manifestação aí associada à neoplasia de mama. Então, não é algo que justificaria a gente lançar mão de algum exame complementar para essa paciente, algum exame de imagem. O fato dela ter uma tia aí que teve câncer de mama aos 65 anos também não agrega risco. A gente só considera um risco aumentado aí para um câncer de mama familiar se fosse um familiar de primeiro grau e com doença abaixo dos 50 anos. Então, aqui a gente não tem nenhum elemento para fazer a gente pensar que essa paciente precisa de um exame de imagem. Por isso que a resposta dessa questão é: essa paciente deve fazer um exame clínico aí anual. A gente sabe que todas as pacientes devem ser examinadas pelo menos uma vez por ano e que a gente tem que fazer o exame das mamas também, mas a mamografia ela só deve ser feita a cada 2 anos depois que essa paciente completar 50 anos. Por isso que a letra D é a resposta dessa questão. Gente, acho que isso é o que eu acho mais importante para vocês levarem para a prova. Acho que uma coisa que vocês também têm que levar ali no dia é saber que o que vai contar é a dedicação que vocês tiveram aí ao longo dessa preparação. Eu não tenho a menor dúvida de que vocês estão preparados, de que vocês se dedicaram e que vocês têm todo o conteúdo, todo o conhecimento necessário para ir bem nessa prova. Então, o meu conselho final é: brilhem, a prova é de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ir super bem, a gente está torcendo aqui. E também estamos à disposição, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida em relação ao conteúdo que foi dado aqui na aula, ou até mesmo outros conteúdos de GO, podem me mandar mensagem, eu estou super à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. E espero que tenha sido boa a aula. A gente se vê numa próxima aula.